E aí, fala comigo, neste canal, neste programa, estamos trazendo ele, que é cantor, compositor, multi-instrumentista, já ganhou um Grammy. Vou parar de enrolação aqui e vou falar a entidade do mundo da música. Ele vai negar, mas é a verdade. Estamos falando dele, Thiago da Serrinha. Ô, meu irmão, gratidão, irmão. Pô, gratidão é a nossa de você ter aceitado o nosso convite de vir aqui, estar conversando com a gente. Ô, prazer. Prazerzaço. Tenho acompanhado o trabalho de vocês, bem bonito. Acho que a gente ainda vai ver esse projeto aqui voando muito alto. Maneiro. Acho que o Alto Astral, a parceria de vocês é sempre... não dá pra ver de longe, assim, que é uma parada feita com o coração. Sim, sim. A gente vai chegar lá, vamos contar as suas histórias, né? Um pouco de como você começou. Vamos falar também dos nossos parceiros, tá? Que tá com a gente, que é o Bom da Favela, que disponibiliza pra gente boné. Camisa, ele não é de usar boné não, tá? Mas aqui, ó, um brinde pra ele. Ó. Ah, moleque. Aí, ó. Bom da Favela. Bom da Favela. Pô, lindão, lindão, adorei. Ó, você que não conhece o Bom da Favela, não se esqueça de seguir ele no Instagram, tá no YouTube também, tá outras plataformas. Seguir o canal Toca Aí, seguir o Thiago da Serrinha, porque o trabalho dele é excepcional, muito bacana. E outra coisa, não se esqueça também, você que ainda não é membro do nosso canal, que você pode ajudar a gente com um precinho, ó, pequenininho, mas pra gente é enorme, é tremendo. Não se esqueça de ser membro do nosso canal, tá? Seja membro, tem vídeos exclusivos pra você. E as entrevistas que você ainda não assistiu, clica aqui, mas não sai do canal não, tá? Clica aqui, abre numa outra aba, depois assiste. Mas, por enquanto, fica aqui com a gente pra assistir essa entrevista maravilhosa, que com certeza vai ser sensacional. Amigo JC, solta a vinheta aí. Bom, estamos com ele, que vou falar por mim, tá? Eu tenho certeza que você tem a mesma opinião. O trabalho que ele faz na internet, né, é de suma importância para quem ainda não conhece ou para quem fica na dúvida da história da música, das músicas, de como ele fala, conta as histórias das músicas, como ele retrata. Se você ainda não assistiu, vá lá depois, mais pra frente ele vai falar um pouco desse momento do Instagram dele e das outras mídias também. Mas é um trabalho de suma importância, Thiago, que às vezes a gente próprio não tem essa dimensão de como a gente consegue atingir as pessoas, né? Da história da música, de como se formou, do que veio. Vamos começar a história, né? Quem é o Thiago da Serrinha? Rapaz, o Thiago da Serrinha é uma caixinha de surpresa. Realmente! Realmente! Quando eu olho para a minha trajetória, eu vejo tanta coisa, mas eu acho que é a questão do geminiano, né? Eu sou geminiano. Mesmo, geminiano aí, tá certo aí. Outro geminiano. Aí é isso, cara. Aí cada hora se apaixona por uma parada, aí começa a fazer, aí daqui a pouco se apaixona por outra coisa, começa a fazer, aí vai fazendo. E eu tudo, graças a Deus, tudo que eu me aprofundei, né, deu certo, assim. E agora eu tô me aventurando na internet, vamos ver. Mas assim, o seu trabalho de verdade mesmo, muito, muito bacana, porque você busca saber da história das coisas, né? Mas vamos buscar também saber essa história primeiro. Vamos embora. Como é que você começou na música? Eu começo ali, eu nasci no Morro da Serrinha, né, em Madureira. Sim. E aí eu tive a sorte de, no momento da minha infância ali, tinha alguns projetos sociais ali. É mesmo? Tinha lá o projeto Tocando a Vida, que era um projeto que dava aula de cavaquinho, violão, flauta doce, canto, para molecada, e era na escola que eu estudava, na Escola Municipal República Dominicana. E aí eu descobri a música por causa de um balão. Eu estava correndo atrás de um balão com bambu, um balão, eu com 8 anos de idade, marrentando, vou pegar, mas vou pegar. Eu correndo atrás do balão, aí o balão foi descendo o morro, eu fui descendo atrás, só que um monte de adulto também correndo, eu ia pegar. Eu desci atrás do balão, aí quando eu chego lá, o balão cai dentro da escola, e aí eu larguei o bambu assim, claro que eu não peguei o balão, a galera pegou, e aí, só que quando dissipou essa confusão assim do balão, eu escutei um som vindo de dentro da escola. Aí eu falei, o que é isso, velho? Aí pulei o muro, pra ver o que era, cheguei lá, um monte de moleque do meu tamanho com um cavaquinho no colo,
Eu falei, bicho, o que é isso? Não sabia nem o nome do instrumento. Aí sai correndo pra casa da minha mãe. Falei, mãe, eu quero aprender aquele negócio que tá dando aula lá embaixo. É o quê? Eu falei, não sei, mãe, me leva lá. Eu quero aprender esse negócio. Ela falou, o quê, meu? Cheio de avental, toda molhada. Você vai embora, mãe, me bota lá na aula. Lá. Aí ela foi, desceu comigo, ela não tô entendendo, vamos lá, cara. Aí ela foi, me matriculou, mas não tinha cavaquinho. Eu não tinha cavaquinho e no projeto também não tinha, naquele momento, pra doar, né? Eles doavam também o cavaquinho. Aí um dia chegou a minha vez, mas eu ainda fiz algumas aulas com o cavaquinho dos outros. É mesmo? Assistindo, só olhando, aí quando dava uma brecha, aprendeu? Agora passa pra cá. Eu ficava fominha. E aí a música entrou na minha vida através do cavaquinho, foi o meu primeiro instrumento. E aí a percussão entra na minha vida por causa do professor de cavaquinho. Porque ele fala que, ó, se você quer ter uma boa palhetada, se você quer ter ritmo, você tem que tocar percussão. Aí o meu professor de cavaquinho, que foi o grande Rodrigo Maranhão, que é compositor, me leva no teu bumbá, me leva. E esse cara aqui era professor de cavaquinho da gente lá no Projeto Social. Que privilégio, hein? Pô, demais, cara. Aí ele falou, você tem que tocar percussão, se quiser ter uma boa palhetada, ter ritmo e tal. Eu falei, tá bom, então. Aí aprendi a tocar tamborim, aprendi pandeiro, aí foi ele que causou esse problema. Porque aí eu começo a tocar cavaquinho, aí esse projeto evolui por uma parceria, né, de governo e tal, e aí monta-se uma orquestra, né, eram 9 jovens ali, cavaquinhos, violões, e tinha um menino que era multi-instrumentista, tocava violão, ele tocava cavaquinho, violão tenor e bandolim na orquestra. E aí a gente ganhou uma bolsa para estudar no Conservatório Brasileiro de Música. Que legal, hein? A gente estudou lá, eu estudei harmonia, estudei 4 anos de harmonia lá, isso muito moleque ainda. Só que aí o projeto acaba, e aí a gente agora? E aí? Éramos 9 da orquestra toda, éramos 9 cavaquinistas. Inclusive o Hamilton Fofão, né? Não sei se vocês conhecem lá, Serrinha também, que é um gênio, um compositor, sobrinho neto do César de Oliveira, né? Ainda por cima. Só. Ele compõe, tem a veia poética, é impressionante. E a gente ali, éramos 9 cavaquinistas, pô, faz o que agora? A gente queria tocar junto, mas não dá pra tocar os 9 cavaquinhos. Sim. Aí Fofão ficou no cavaquinho, e a gente foi tocar percussão, o resto foi tocar outra coisa. A gente poder tocar junto, porque a gente ia se desligar ali, né, se não fosse dessa forma. Aí montamos um grupo, né, a gente tocou muito junto, assim, tocando percussão ali. Aí eu fui virando percussionista, porque paralelamente a esse projeto social ali do Tocando a Vida, eu também desfilava no Império do Futuro. Que legal, que era no Império do Serrano. Isso. Império Serrano. Que aí era o Pretinho, que era o diretor de bateria. Né? Caramba, tu começou fraco, né? Só que assim, o Pretinho ele é 8 anos mais velho que eu, né? Então ele tinha 18, eu tinha 10. Então, aí tem uma foto que é maneira, ele regendo a bateria, eu lá no meio, assim, da bateria. A gente sempre olha essa foto, assim, de vez em quando. Olha essa foto, a gente fica que maneiro. Admirando, né? E triste também porque vários que estão ali naquela foto já partiram muito cedo, né? Já estão em outro plano muito cedo por conta de ter envolvimento com questões que não foram produtivas para a vida deles. E aí é isso. A percussão estava ali e também paralela a tudo isso, né, no meio dessa parada. Por isso que eu falei que eu tive muita sorte ali na minha infância. Que tinha o projeto Tocando a Vida, onde eu estudei cavaquinho, tinha a bateria do Império do Futuro, onde estava ali tocando caixa, tocando terceira, tocando repique. E no meio disso tudo tinha um jongo. Tinha um jongo da Serrinha, que aí quando eu ia e voltava da escola, eu passava ali em frente ao quintal do mestre Darcy, que era no meio da balaiada, em frente à casa do Fofão. E uma hora a escada passa assim do muro e você conseguia ver de cima o que estava rolando ali. Tinha umas rodas de jongo que rolava com o mestre Darcy do jongo. E eu ficava olhando e falei, pô, gostei disso aí, mano. Como é que é? Gostei dessa parada aí. Só que naquele momento ali ainda, tinha uma como é que eu posso dizer? Tinha uma situação que era o seguinte, o jongo, ele tinha uma ligação religiosa, totalmente religiosa naquele momento. Só que, como os mais velhos foram fazendo a passagem, o jongo estava indo com eles, né? Sim. E o jongo não era uma coisa permitida para criança. É mesmo? Não era. Aí a vovó Maria Joana pede pro mestre Darcy e fala, ó, passa para as crianças, senão vai morrer. Sim. E aí eu sou da 2ª geração de crianças que aprendeu essa parada. Que legal, né? hein? Por causa dela, por causa desse pedido dela. Aí ali no quintal da tia Ira, no quintal do priminho, tio Careca, eu aprendi a dançar o jongo primeiro, né? Eu entrei para esse movimento primeiro dançando,
E aí, mas de olho no tambor ali. Falei, uma hora que vagar, Vou chegar. uma hora que vagar eu vou. E aí foi isso. Aí, até então eu tava ali. É isso. A minha infância, né, mergulhado. Foi nesse celeiro ali, né? É. E aí eu tive, por isso que eu falo, eu tive muita sorte. Assim, Sim, com muita certeza. sorte de ter nascido na Serrinha, primeiramente, e naquele momento, né? Naquele momento não tinha tanta coisa acontecendo. E aí isso me moldou, né? O Jongo da Serrinha, depois que passa essa fase, o Grupo Cultural Jongo da Serrinha ganha uma sede lá em cima, né? A galera conseguiu aprovar projetos, construir um centro cultural. Legal. E aí dava aula não só de jongo, mas também de outros instrumentos também, de dança afro, circo, né? Pô, que bacana. A parada cresceu, assim, era lá no Pico do Morro, lá onde eu morava. Eu sempre fico brincando com o Pretinho sobre isso, né? Que eu morava na cobertura e ele morava no segundo andar. E aí o Centro Cultural era lá na cobertura. E aí, depois que passa esse momento ali, o Jongo da Serrinha se estrutura como grupo e começa a fazer shows também, né? Vira um grupo cultural, passa a se apresentar também, fazer shows, né? Viajar, né? Para tocar e tal. E eu ia. Tava junto, tava lá como dançarino, depois eu comecei a tocar. E aí, uma das cantoras do jongo naquela época, a única que não era nascida na Serrinha, que era a Luciane Menezes, que é de São João de Meriti, ela me viu tocando ali, ela queria fazer um projeto chamado Luciane Menezes e Grupo Pau da Brauna, que era... A ideia dela era cantar ritmos do Brasil. Sim. Só que de uma forma que pudesse, né, ser, sei lá, gravável, comercial, de alguma forma, assim. Ela queria trazer um projeto para tocar esses ritmos do Brasil que não eram tocados, né? Coco, maracatu, ciranda, jongo, bumba meu boi, samba de roda, tudo isso a gente tocava. E aí ela chegou para mim e fez o seguinte, ela me viu tocando cavaquinho, tocando tambor, ela falou, você não se interessa em aprender outros ritmos do Brasil, não? Eu falei, claro. Como? Ela falou, você tem celular? Eu falei, não tenho. Aí ela falou, como é que eu te acho? Aí eu falei, vou dar um jeito. Aí consegui juntar lá. Eu ajudava as tias a carregar a bolsa do mercado. Eu ia fui juntando. Legal. Minha mãe deu uma força, meu pai deu uma força, a gente conseguiu comprar um Nokiazinho. Eu falei, então isso aí era anos 90. Era o começo de 2000. Começo de 2000. 2001, assim. Aí eu comprei um Nokiazinho e fiquei esperando ela. Ela ligou. Ela falou, então, vai vir um mestre de tambor de crioula, lá do Maranhão, chamado Mestre Xavier. Ele vai dar 3 dias de oficina na Fundição Progresso. Eu não tenho tempo. Então você vai lá, aprende e me ensina. Pô. Aí eu falei, tá, mas como é que paga lá o negócio? Ela, não, passa aqui em casa, pega o dinheiro e vai lá. Aí eu fui. Pô, que oportunidade excelente, né? Saí de Madureira, fui para Santa Teresa, peguei o dinheiro, desci para lá, fui para Fundição Progresso, fiz os 3 dias de oficina. Aí quando acabou, fui lá para casa dela, no 3º dia. Falei, ó, é o seguinte, tambor de crioula é o seguinte, são 3 tambores, tambor grande, meião, crivador, né, toca pra São Benedito, data tal, a dança é assim, a música, cantei os negócios para ela. Aí ela, pô, gostei. Ela, então, tá vindo um outro mestre aí também, lá do Maranhão, mas de bumba meu boi. Fica afim? Já tô. É a mesma coisa, saí de Madureira, fiz todo esse processo. Aí fiz os 3 dias de oficina com o seu César Nascimento. Aí aprendi o boi de Pindaré, o pandeirão, tocar os instrumentos do bumba meu boi. E aí eu fui aprendendo percussão por gênero. Né? O meu diferencial na percussão brasileira é mais por isso, porque eu fui aprendendo as coisas por gênero. Então, quando fala de maracatu, estamos falando de maracatu de baque virado. Aí tem lá a alfaia, tem a caixa, o gongue, né? E aí tem os sotaques, né? Cada nação tem um sotaque. Tá? E tudo isso foi um momento ali com ela. Ela, mesma coisa, veio o mestre Chacon Viana do Maracatu, Porto Rico. Aí ela falou, fica afim de ir lá? Fui lá também. Aí estudei lá com ele, aprendi as paradas lá, o Ian, Biancó, que são as viradas que tem lá, o encontro das alfaias e tal. Eu também levei para ela. E ela estava meio que me moldando para montar esse projeto. Que legal. E aí, quando montou esse projeto, a gente meio que inaugurou o Rio Cenário, né? Tocando... Era uma noite, a gente fazia os sábados lá, e era uma noite maravilhosa, assim. E aí a gente tocava, éramos 9 na banda, e tinha um casal de dançarinos.
Um deles hoje é o Pai Dário, né? O grande Pai Dário. Era dançarino nesse projeto lá. E tinha sempre uma menina também, ou era a Mônica, ou era a Suzana. E o Dário também revezava com o Rodrigo. Eram dois casais de dançarinos que ensinavam. Enquanto a gente estava tocando Bumba Meu Boi, eles estavam ensinando a dançar o Bumba Meu Boi para a plateia. Legal, que projeto. Aí era muito maneiro, cara. A gente tocando lá. E ele ensinando a galera a dançar. Tinha gente, chegou um momento nessa parada, que tinha gente que ia com roupa de academia pra noite. O negócio era à noite, era sábado à noite. A galera ia com roupa de academia, de tênis, calça leg, pra dançar. Ia pro Rio Cenário pra dançar. Sacou? Que legal. E esse foi um momento muito maneiro. Esse projeto deu fruto, assim, deu um disco. Existe um disco desse projeto, chamado Luciano Menezes e Paulo da Brauna. Aí foi minha primeira gravação profissional, assim. Primeira vez que eu entrei no estúdio para gravar, né, um disco, assim, entender. E aí começa também uma caminhada maneira que, nesse projeto, um dos percussionistas era o Paulino Dias, que foi um cara que virou meio que meu pai musical, assim. Ele era o cara que... Ele foi o primeiro cara que me moldou, assim, tipo, mano... tava tocando tamborim, aí começava a acelerar. Aí ele falava, tá com pressa? Quer chegar... Ele falava, quer chegar primeiro no final da música? Olha qual passo, não atravessa. Aí, tipo, correndo, ansioso, né? Aí ele, calma. Aí quando tocava alto, né? Tocava muito alto, aí ele, não tá se ouvindo, não? Você não tá se ouvindo, não? Eu aprendi com esses caras, né? Aí depois foi passando. Depois que eu comecei a trabalhar profissionalmente como percussionista, aí eu comecei a tocar do lado de Mestre Trambique, os Guleba. E esses caras, o vídeo, né? Eu passei um bom tempo. Você teve com vídeo? Muito tempo, assim. Caramba, que privilégio, cara. Pô. O vídeo foi interessante porque durante esse período que a gente estava ali no Rio Cenário, o Dário, o Pai Dário, é primo do menino Brito, que é percussionista da Martinalha. Sim. E ele falou, pô, você precisa conhecer meu primo. O primo também é percussionista, tem vontade de trabalhar e tal. Eu queria trazer ele aqui para te conhecer. Eu falei, traz, pô, vamos... E aí, a partir daí, a gente estreitou lá, somos irmãos até hoje. Sou padrinho do filho dele. Que maneiro. Só que eu morava na Serrinha, e aí, como tinha... Na noite, às vezes, tinha tiroteio, eu morava lá na cobertura, né? Pra chegar era complicado de madrugada, né? Aí, o vídeo... né, tinha acabado de comprar um apartamento ali na Torres Homem, ali em Vila Isabel. E aí, o Brito falava, pô, cara, dorme lá em casa. Aí eu saía do Rio Cenário, às vezes tocava à noite, não só no Rio Cenário, em outros lugares, eu ia dormir lá, na casa dele, para não chegar de madrugada na Serrinha. Aí eu dormia lá, acordava de manhã, me pirulitava. Aí eu comecei a gostar de Vila Isabel. Aí de manhã assim, eu falei, pô, gostei desse lugar, mano. Que lugar bacana. Gostei desse lugar. Aí hoje eu moro lá, hoje eu moro em Vila Isabel. Pô, que legal. Deixa eu dar só um adendo aqui para algumas pessoas que não conhecem. Ovidio Brito é só um dos nossos mais talentosos percussionistas desse nosso país. Eu tive o privilégio de ver ainda alguns vídeos dele, eu não tive, né, esse privilégio de estar com ele pessoalmente, mas eu aprendi também pandeiro por conta dele. Pela simplicidade, pelo jeito, pela dinâmica dele. Então, assim, você que não conhece ou nunca ouviu falar do Ovidio Brito, busque saber porque é um poço de conhecimento. O cara foi sensacional. E aí, Thiago, como é que foi para você também, né? Porque você não ficou só nesse projeto, né? Você acabou expandindo, mas também não só com percussão. É isso, cara. As coisas Como é que aconteceram... foi essa multiplicidade pra você? Às vezes parece... Já viu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? O cara vai respondendo as coisas porque aconteceram na vida dele. Minha vida foi me levando, cara. E eu fui deixando, assim. Hoje eu tenho mais as rédeas da minha vida, assim. Mas eu deixei ir, sabe? Mas eu sempre fui muito sonhador. Acho que é muito do geminiano também. Sim. Sempre fui muito sonhador, assim. Sempre... até o Xande Pilar gosta muito de uma história que eu falo da pedra que tinha na minha casa, quando eu morava lá no Pico do Morro, tinha uma pedra no quintal, e eu falava que desde moleque eu sentava naquela pedra e falava assim, não é possível que eu vou passar a minha vida toda aqui. Eu ficava... Ele adora essa história. Aí, outro dia a gente tocou junto no show da Mangueira, o Xande falou, e aí, da pedra? Agora ele só me chama de da pedra. Depois dessa história. E aí, da pedra? Virou essa parada. Eu sempre fui muito sonhador, mas sempre
sempre me coloquei em movimento, em direção ao que eu quero. Uhum. Sempre foi assim. E aí, o interessante é que, quando acaba ali o projeto, o Pau da Braúna, eu começo a tocar ali na Lapa. Tocar na Lapa, acompanhar artistas ali na Lapa, Carioca da Gema, nos bares todos ali, um projeto ou outro, assim, extra, né, Sesc, outras coisas assim. E eu comecei a ficar preocupado, assim, eu olhava para o lado, o que eu enxergava era, assim, músicos que estavam meio que se aposentando já, tocando na Lapa, precisando tocar na Lapa para poder sustentar e tal. E eu ali com menos de 20, eu olhando assim, falei, não, bicho, eu não quero isso para mim, não. Eu quero... Não que eles estivessem fazendo algo de errado, mas eu falei, cara, eu quero outra coisa, eu quero viajar, eu quero tocar com artista. E aí eu comecei a dizer não para as paradas, para Lapa, assim, umas coisas. E comecei a frequentar ambientes que poderiam me levar a tocar com artista e tal. E aí mais uma vez, o destino. Brito estava tocando com a Martinália na época, eles tinham um projeto ali no CCC. E a Martinália estava numa ascensão, assim, Legal. constante. Estava bem no começo, assim, de explodir. E aí ele falou, cara, se pintar a vaga aqui, a gente te puxa pra cá. Eu falei, pô, não, mas tá tranquilo, não quero pegar a vaga de ninguém, quero entrar na moral, se for minha vez, tá tudo certo. Aí aconteceu um problema lá, um dos integrantes foi desligado do projeto. Aí ele falou, agora é tua hora, mano. Agora chegou o teu momento. Aí fui fazer um teste na Tinalha. Ela falou, ela tinha uma sequência de 3 shows no Rival, que era tipo, sexta, sábado e domingo, um negócio assim. Aí me botaram pra fazer o teste nesse show. Não teve nem ensaio antes, né? Nada. Ouve aí. Falaram, ouve aí. Aí eu peguei os discos, fiquei ouvindo, né, o que eu lembrava também do que eu tinha assistido no CCC. E foi pra tocar o quê? Eu fui pra tocar surdo. Aí tô lá tocando surdo. Aí o Brito, linguarudo, falou, Tinária, tudo que eu sei de cavaquinho foi ele que me ensinou. Aí ela, então traz o cavaco amanhã. Falei, pô, aí eu tinha um show de amanhã. Aí no outro dia eu já não toquei mais surdo. Aí o Brito veio tocando surdo e eu já fiquei tocando cavaco, pandeiro, outras coisas. Aí ele, toca bandolim também, Tinária. Eu falei, cara... Só rolou a bola. Falei, cala a boca, cara. Aí ele, não, bicho. Aí eu tive que botar o bandolim pra funcionar. No dia seguinte fui lá, toquei bandolim também. E aí fui ficando. Aí toquei 5 anos com ela. Caramba! E é isso. E o bandolim veio por causa desse projeto do Tocando a Vida. Na época eu vi o bandolim de longe assim, mas eu não me interessei. E houve uma época ali, antes disso, esse período em que acabou o projeto Tocando a Vida e antes de começar o projeto com a Luciane, eu meio que dei uma desistida, assim. Eu falei, pô, cara, acho que... Desanimou um pouco. Esse negócio de música. Faz parte, né? Negócio de música, eu olhava pra TV assim, via os grupos lá, aí eu falava, bicho, esses caras compraram, não é possível que esses caras foram aí. Aí eu olhava os caras lá, não acreditava, fiquei descrente, completamente descrente da música, assim. E aí um dia eu olho pra TV, assim, no domingo, e vejo o Pretinho tocando com o Dudu Nobre, no Faustão. Caramba. Aí eu falei, caraca, bicho, é o Pretinho, mano. Sua referência, né? Eu falei, caraca, aí não, é possível. Aí começou a dar essa... Não, é possível. Aí peguei o cavaquinho, eu estava trabalhando de ferreiro por causa desse projeto lá do Tocando a Vida. Paralelamente tinha um outro projeto que ensinava técnicas em arame. Aí eu sabia construir fantasias de carnaval, que legal, aquelas paradas. Se puxar, ainda lembro. Mas aí eu fui trabalhar na quadra da União de Jacarepaguá, com o professor que ensinava a gente. Eu trabalhava de ferreiro lá na União de Jacarepaguá e comecei a levar o cavaquinho para a escola. E aí foi quando o Reinaldo, presidente da escola, me chamou para ser mascote da escola. Aí eu vim na União de Jacarepaguá, desfilando em Bom Sucesso, ainda tinha Bom Sucesso aqui em Bom Sucesso, desfile. Eu vim de mascote da escola, tocando cavaquinho também. Que foi legal. Maneiro. Aí conheci o Cardoso do Cavaco nessa parada. E aí ele falava, quando a gente ia tocar assim, aí o cara, Sol maior. Aí eu armava o Sol maior aqui. Aí ele armava aqui. Aí eu falava, por que teu Sol maior é diferente do meu? Aí ele falou, é porque tá com afinação de bandolim. Eu falei, pô, afinação de bandolim, cara. Ele falou, tu nunca ouviu falar em Jacó do bandolim? Eu já tinha visto um bandolim, mas nunca tinha ouvido falar em Jacó. Aí eu falei, não. Aí ele, pô, procura. Aí eu comprei um box que tinha um CD do Jacó, comprei. Fiquei ouvindo, aí eu apaixonei pelo instrumento, mandei fazer um. Pô! Aí foi quando o instrumento entrou pro
né, para minhas opções Uma das opções, né? de mercado ali, né? E aí foi isso, quando eu cheguei na Martinalha, eu já sabia tocar bandolim e tal. E ficou na Martinalha tocando bandolim? Tocando percussão, cavaquinho, bandolim, coro. O cachê era mesmo? É o mesmo. Era o mesmo. Se fosse ganhar por instrumento, tava bem. Tava bem. Pô, que legal. Eu vi lá nas suas mídias sociais que, além de bandolim, pandeiro, cavaco, eu vi você tocando violão também, você cantando. Quando é que você começou a compor também? Porque acho que uma coisa foi levando a outra, ou não? Foi paralelamente, assim, principalmente eu sempre compus, a vida inteira. É mesmo? Sempre fiz, mas eu nunca mostrava, né? Eu tinha vergonha das minhas músicas, eu achava minhas músicas difíceis, né? E elas realmente algumas são mesmo. Mas eu achava que, tipo, é muito difícil, ninguém vai querer cantar isso, ninguém vai querer... E aí eu não mostrava minhas músicas, assim, então, só que a cada projeto que eu fui passando, né, o violão, ele chega na minha vida depois desse projeto com a Martinalha, quando eu entro pra lá, a Martinalha me apresentou o trabalho do Djavan, eu não conhecia Djavan, só conhecia Roberto Ribeiro, Cartola, Candeia, Aniceto, isso aqui que eu conhecia, era o que tinha ali na Serrinha. E aí, a Martinalha me apresentou o Djavan, assim, pô, ouve essas paradas aqui, ela é fã do Djavan pra caraca, tanto que o Djavan produziu um disco dela. É mesmo? Eu não sabia, não. Aquele disco, eu acho que é o Madrugada, se eu não me engano é Madrugada, que foi produzido por ele. Posso estar enganado, mas tem um disco dela, legal. Foi produzido por ele. Era um sonho dela, né? Ela realizou um sonho. E aí, ela me apresenta a obra do Djavan e eu pirei com a obra do Djavan. Falei, bicho, que loucura, que é esse cara? Que ele é totalmente de outro mundo, né? Aí eu comprei o Cancioneiro do Djavan, que não é o songbook, era o Cancioneiro. Foi escrito pelo Ricardo Gili, né? Era uma série de três livros que é escrito na ordem do disco. A cifra é escrita na ordem do disco. Aí eu peguei a fase que eu gosto mais, assim, comprei um desse e comprei um violãozinho e comecei a tirar as músicas ali do Djavan através desse Cancioneiro. E aí eu comecei a aprender violão ali, né, por causa dos acordes do Djavan. E aí eu que até então só compunha sambas mais tradicionais, assim, e começou a vir umas músicas diferentes, começou a vir uns sambas diferentes, né? E aí começou um jeito diferente de compor. Eu comecei a entender um pouco mais de harmonia. Aí explicou muito o meu cavaquinho, porque eu estudei harmonia, mas eu só tocava cavaquinho. E eu não tinha noção do quão completo é um violão. Aí, eu sabia dos acordes, mas aí quando você ouve o baixo do acorde, que muitas vezes no cavaquinho você não ouve o baixo do acorde. Ouve o baixo, que aí complementa. E aí quando você completa o acorde, quando eu comecei a tocar violão, eu apaixonei. Falei, cara, que instrumento maravilhoso. E aí comecei a compor em cima disso, mas também ainda escondendo as músicas. Então, durante esse processo ali da Martinalha, eu compus um monte de coisa que eu só vim trazer para público depois do Samba da Gávea, quando vai ter o Samba da Gávea, que é um projeto mais recente que aconteceu. Mas depois da Martinalha, quando acaba o projeto com a Martinalha, eu vou tocar com a Milton de Holanda. Só. E aí é um outro universo. Dá uma pausa nesse universo aí. Canta uma música, toca uma música sua. Vamos. É um momento que o Júlio gosta, um momento de palhinha, qualquer uma. Pode ser de lá de trás, deixa mais recente pro final. Então, uma das músicas que eu fiz nessa época que eu aprendi violão foi essa música chamada Leve. E aí, vai estar no cavaquinho, mas vê se não tem uma influência. Vou tentar ver aqui. Ver se eu lembro essa harmonia. Cantar, dizer, arar, colher, amar, sofrer, tocar, benzer, cheiro de mato, arranca o desamor pelo peito. De frente pro mar eu vejo uma cruz e penso que me passo. Um vento me traz um canto que leva a dor e toda manhã, de mão dada ao desejo, teu desejo almejo e vejo. O tempo me guardou, lição que me deixou leve. Traga tudo que é de bom e seja vaga em tudo que é de sofrer. E veja a estrada livre pra viver e
Oi, Santa Praga, me leve para lhe fazer feliz. Feliz. Olha, que som muito bom, cara. Maneira, tem uma influência, não tem? Me lembrou, eu não sei cantar, tá? Por favor. A música que fala de capim do Djavan. Ah, também. Tem o Capim do Vale, Vara de Goiabeira na beira do rio, para viver. Me lembrou muito, não por conta de melodia nem nada, mas pela dinâmica como você preenche a música. E tem aquela, essa também tem a influência do pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de dor. Que então, maneiro. Eu peguei muita influência nesse momento ali, porque eu aprendi a tocar violão com os acordes dele, com as músicas dele, né? Eu não tocava nada de violão antes. Né? Então foi interessante, assim, essa influência dele. Tem sido até hoje. E aí, quando eu mostrar essas músicas, por exemplo, eu cruzei esse projeto com a Martinalha. Quando eu comecei a tocar com a Martinalha em 2007, eu acho. Eu fui até 2011 com ela. Uhum. E aí, eu começo a tocar com a Milton em 2012. E aí, até então, eu conhecia o bandolim de 8 cordas. E aí, quando eu começo a tocar com a Milton, a Milton é um precursor do bandolim de 10 cordas. A Milton é um monstro também, né? No bom sentido, a Milton, você é um monstro. E aí a galera, assim, no mundo do samba ali, do choro e tal, a galera me conhecia como um percussionista mais ou menos virtuoso, assim, eu nunca gostei muito desse termo, assim, eu sempre fui um estudioso, gosto de tocar, mas virtuoso eu acho, tem outras pessoas que são muito mais, assim. Uhum. Mas a galera me tinha, assim, um pouco nesse lugar, e aí o Hamilton queria montar um trio, aí me ligou pra fazer um trio. Assim, pô, você tá disponível aí, Thiago? Eu queria montar um trio, ele falou, pô, eu queria fazer com você e tal. Mas foi um negócio interessante que, aí quando a gente conta, parece que é mentira, assim. Quando, o tempo que eu tô ali tocando com a Martinalha, numa dessas conversas com o Brito, eu falei com ele, pô, tem uma vontade de tocar com a Milton, cara. Jogou pro universo. Tem uma vontade de tocar com a Milton. Eu vou querer. Eu, amigo Júlio, pausa pra água. Hoje estamos mais ou menos. É ao vivo, mas é gravado. É isso aí. E aí você jogou pro universo. Eu falei, cara, tem uma vontade de tocar com ele, velho. Eu acho que eu ia somar naquela parada ali, eu entendo aquela música, eu gosto daquele lance principalmente a questão dos tempos, né? De tocar em 5, de tocar em 7, de ter essa consciência um pouco mais aberta, assim. E aí, quando acaba o projeto com a Tinalha, pouco tempo depois, assim, final de 2011, quando entra 2012, eu fico ali uns 2 meses sem trabalhar e tal, e de repente pintou uma mensagem do empresário dele no Facebook ainda. Hamilton quer falar contigo. Eu falei, não é possível. Não é possível, cara. Aí ele me liga pra fazer um trio. Aí eu fiquei animado, porque o trabalho que eu acompanhava do Hamilton era o Hamilton de Holanda Quinteto. Uhum. E eu falei, caraca, vai virar sexteto? Pô, vou entrar nessa parada, vou tocar com os Galácticos, os caras que eu, né... Me deixaram sonhar. Eu falei, pô... Aí, nada disso. Ele, não, eu quero fazer um trio. Só eu, você e um baixo acústico. Eu falei, meu Deus. Caramba, hein? Aí eu falei com ele, Milton, pô, agradeço o convite, eu fico feliz e tal, não sei o quê, mas eu não acho que não vai dar pra mim, não. É mesmo? Eu falei pra ele, porque, cara, eu nunca toquei sozinho, eu achei que eu ia tocar junto com o Márcio Bahia, que era o batera na época do quinteto. Eu achei que eu ia tocar junto com o Márcio, nunca toquei sozinho, como única responsabilidade rítmica de um trabalho. Sempre toquei, ou eu mais 2 percussionistas, ou eu e um batera. Eu falei, cara, vai ser difícil pegar esse projeto aí. Aí eu falei, aí dei uma recusa pra ele, falei, cara... Caraca! Não vou fazer. Aí ele falou, sério, cara? Eu falei, pô, acho que não dá pra mim, não. Eu falei, por que você não chama... Eu lembro, eu falei alguns músicos na época. Aí ele falou, não, cara, é porque eu tô querendo alguém sem vício. Né? Isso é que ele queria. Que legal. Assim. Ele falou que queria alguém sem vício. Alguém de vício ou de choro, ou de qualquer... Da área ali, do world music ali, assim. E uma ambientação também diferente, né? Porque você, além de acompanhar ele, você tá proporcionando esse momento diferente. Então, se ele estava realmente vendo essa diferenciação em você, porque era importante. Né? Só que eu não sabia como executar isso, né? Aí eu falei com ele, aí ele falou assim, aí ele me deu a chave.
sem querer ele me deu uma chave, ou querendo, né? Aí ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, junta uns instrumentos aí que você acha que tem a ver contigo, e aí a gente marca um ensaio. Se rolar, rolou, se não rolar, tá tudo certo. Legal. Aí eu falei, beleza então, vamos nessa. Aí ele me mandou 3 músicas dele pra eu estudar. Um samba rápido a 1000, Qual o BPM? cara, não lembro, mas era rápido. Era Negro Samba o nome da música. E aí mandou uma música em 5 dele, que era o Capricho do Sul, e mandou uma música em 12/8. Aí eu falei, cara, tá, ele falou juntar uns instrumentos que tem a ver comigo. Eu falei, pô, eu venho da escola de samba, então eu vou botar uma caixa de escola de samba aqui. Botei uma caixa. Falei, pô, também venho do jongo, então eu vou botar um tambor. Aí falei, pô, e agora? Aí, será que eu boto um bumbim? Aí peguei um carro, sentei num carrão, botei um pedalzinho pra trás. Aí eu falei, pô, preciso de um agudo, mas eu não vou tocar hi-hat. Não sei tocar hi-hat, pô, vai ser esquisito. Aí botei um cachixi no pé esquerdo e foi a luta. Peguei um pratinho também, um pratinho que eu tinha lá em casa. Estudei as músicas e marcamos esse ensaio. Uhum. E eu fui, né, tremendo, né, cara? Pô, é o Hamilton, né? Pô, cheguei lá, na casa dele. Aí cheguei lá, era eu, o Guto Virte de baixo, né, o gênio, né, do contrabaixo. E aí a gente tocou assim, as 3 músicas que ele falou, vamos tocar a primeira, aí tocamos. Aí falou nada, vamos tocar a segunda, tocamos. Vamos tocar a terceira. Aí quando acabou, ele pegou a bandolinha assim, meio que botou no quarto e falou, é isso. Eu falei, isso o quê, cara? Tá maluco, pô? É isso que é. É isso o quê? Tô na veia. É isso o quê, cara? Aí ele, não, é isso. Eu acho que o som é esse, o som do trio é esse. A gente tem que só achar um volume. Aí ele deu uma lapidada ali, né? A gente tem que achar o nosso volume, a gente tem que funcionar bem acústico, sem microfone. Que legal. Se a gente funcionar bem sem microfone, vai soar bem com o microfone. Eu falei, beleza. Aí ele falou, eu só tenho um detalhe, eu não gosto do som do carrom. Aí eu tinha comprado uma bateriazinha do Jorge Gomes, que ele tinha vendido uma bateria toda desmontadinha, que ele tinha um kitzinho pequenininho, e tinha um surdinho lá. Aí levei o surdinho ali na Maracatu Brasil, esqueci o nome do tio lá que fazia. Pô, os caras vão me pegar. Não lembro o nome desse tio lá. Ó, se você sabe qual é, comenta aqui, tá? O nome do tio lá que fazia essa adaptação. Aí transformei o surdinho num bumbo de 14, pequenininho, e começamos a rodar, gravamos um disco, o trio, o primeiro disco do trio, e aí fomos indicados ao Latin Grammy, não levamos dessa primeira vez. E aí esse trabalho rodamos muito, fizemos muito show, muito Europa, Estados Unidos. Caramba, hein? Rodamos muito, assim, fizemos muito show em trio, foi muito maneiro. E aí, paralelamente a esse projeto, ele criou o Baile do Almeidinha, que era um projeto que tinha ali no Circo Voador, que era também uma banda grande já, era uma banda baile instrumental, só que jazz, comendo assim, improviso, a galera tocando pra caraca, era maneiraço, era um baile maneirão. Durou um tempão lá também, e no meio disso também rolou o Bossa Negra, que foi o projeto, que era o trio, né, do Hamilton mais o Diogo Nogueira. Que maneiro. Que aí é o disco Bossa Negra, tem esse disco na internet. Aí eu também participei, além de percussionista, também como compositor ali, também aí... Toca aí. E essa não dá, não. Essa não dá. Porque foi ele que fez a parada, eu só ajudei na letra e toquei percussão a turnê inteira, né? O disco inteiro, eu nunca toquei essas músicas. Tá, vamos fazer o seguinte, a capela, então, só o refrão. Ah, tem uma que eu fiz lá, que é o Tá, que é uma música em 5 dele, que é legal pra caramba. A melodia dele eu fiz a letra, e que até trazendo pro projeto que eu faço na internet, que eu postei um carrossel esses dias falando da música Mascarada do Elton Medeiros e do Zequete, que eles brincam com vejo agora esse teu lindo olhar, olhar que eu sonhei, então pegando sempre a palavra que termina o verso e usando no verso seguinte. Eu peguei esse exercício e botei no refrão dessa música, que é sentindo a brisa bater, bata qual tapete o sofrer, sofra e não hesite em dizer, diga seu destino querer, queira tudo que há de ter, tenha honestidade pra ser, seja puro, aprenda a ceder, sedento aos caprichos de ser feliz. Essa... Tá aí, ó, ao vivo. Esse é um pedaço da música Tá. Chama Tá nesse disco Bossa Negra, que é do Hamilton e Diogo.
Essa também a gente fez uma turnê na Europa também, linda também, foram 46 dias na Europa, foram 20 shows. Caramba, hein? Foi muito palco maneiro, muito festival maneiro, assim, muito legal, assim. E também ter dado essa aproximada do Diogo também naquele momento foi super legal, porque lá fora ele não era tão conhecido ainda, então ele conseguia andar na rua. E a gente dava altos rolés, conversando e tal. Sempre tem um que achava ele, Sim. não tem jeito, mas era diferente do que seria andar na rua aqui, não tem como. Mas era maneiro, foi muito maneiro ter aproximado dele nesse momento ali, foi bacana. E contribuiu para ele vir a gravar músicas minhas depois, né? E foi maneiro, um projeto que foi bem produtivo. E também foi bom porque me encorajou a compor também mais Legal. nessa onda, né? Eu demorei muito para me titular compositor, sabe? Embora eu tivesse um monte de música já, que só eu conhecia, né? Eu demorei muito a me titular compositor, porque as minhas referências eram muito pesadas. Sim, com Pô, certeza. eu cresci na Serrinha, vendo os caras compondo, pô, de vez em quando o seu Wilson das Neves ia lá, né, no bar do Zezinho, conversando lá, ficava olhando os caras de longe, e falei, bicho, como é que eu vou compor perto desses caras? Não tem como me chamar de compositor, é uma heresia, né? E nessa época existia um respeito, né? Não é que você tivesse medo da pessoa, mas o respeito dali do compositor, do Sim. cantor, do instrumentista. Com Exatamente. certeza era diferente. Como é que você conseguiu ter essa certificação própria? A partir de qual momento você falou, cara, eu sou realmente um compositor? Demorou mesmo, assim, depois desse projeto do Hamilton, ainda paralelamente toquei com Leila Pinheiro, Zélia Duncan, Pô, e aí depois desse período ali começou um projeto chamado Samba da Gávea, que foi uma junção de amigos, né? O Pedrinho Miranda, que juntou a galera, uhum. o Pedrinho Miranda chamou o João Cavalcante, Paulino Dias, Luiz Felipe de Lima, Alfredo Del Penho, né, e Bruno Barreto, para a gente se encontrar na casa da Tata, ali na Gávea, toda segunda-feira, acústico, para cantar. Era um encontro musical, assim, não era nada autoral ainda. Sim. Era só um encontro de amigos para a gente ficar trocando ideia e cantava uma coisa ou outra. E só que era engraçado, porque era uma mesa, assim, a gente estava em meia-lua aqui, a gente conversava, cantava, e um público assistindo isso. Né? Era quando, tipo, a galera assistia, às vezes, um bate-papo nosso. A gente falando, pô, mas não é, não sei o que, naquela música aconteceu, não sei o que, a galera assistindo. Eu achava interessante isso também. Depois a gente foi se ligando que pô, tinha um público ali e a gente tinha que cantar mais e tal. Aí foi virando uma parada mais cantada, assim, e a gente começou a mostrar músicas próprias. A galera mostrou uma música, o outro mostrou outra, o Bruninho mostrou outra, o João mostrou as músicas dele. Aí eu falei, pô, acho que eu vou mostrar umas minhas também. Pô, tô me sentindo à vontade aqui. Aí eu lembro que eu mostrei ali a primeira vez eu mostrei o Vida de Moleque, que é uma música que fala da minha... Eu tenho 3 músicas que falam da minha infância. Assim, É mesmo? Eu tenho uma chamada Infância, uma Vida de Moleque, e a outra é o... São 3, cara. Cadê a outra agora? Tô esquecendo minha própria música. Faz parte, são muitas músicas, né? O Festa de Herê. Cada uma conta uma fase. Uhum. Né? A infância ele vai ele dá um panorama geral da infância toda. O Vida de Moleque já é mais adolescência, é focado na adolescência. E o Festa de Herê é um pouquinho, eu ainda criança, começando a despertar interesse pela música. Legal. Né? E aí são três momentos, 3 músicas diferentes, assim. Eu mostrei o Vida de Moleque e aí rolou uma coisa muito interessante. Todo mundo ficou tipo, bicho, que música é essa, mano? Que música é essa? Eu falei, é minha. Eu falei, pô, eu fiquei tipo, sabe, sem saber nem como reagir, porque até então eu não mostrava minhas músicas. Eu tinha vontade de mostrar, eu até mandei uma coisa ou outra assim, mas eu tinha vergonha, eu tinha medo eu tinha medo das minhas músicas. E aí, essa galera ali cantando sempre, cada vez mostrando mais, e a gente começou a compor entre a gente. Fiz música com o Bruninho, fiz música com o João Cavalcante. Legal. Né? A gente começou a compor entre a gente. E aí eu fui ficando mais corajoso, assim. O João Cavalcante sempre me deu muita força, assim, foi o cara que foi um dos primeiros a falar, cara, você, pra mim, é um dos maiores compositores da nova geração, assim. Cara, eu falei, cara, nem fala isso de mais alta, porque vai uma confusão aí. Mas é uma parada que ali eu fui ganhando mais coragem, assim. E
eu sempre tive vontade de cantar, de fazer show, de ter um projeto meu cantando e tal. Mas eu nunca tive coragem, sempre estava ali acompanhando o músico e tal. E aí, voltando ao Ovidio Brito, um dia na porta da casa dele, eu tava saindo assim, ele, ô Xará, que é o jeito que ele falava, ô Xará. Aí eu olhei assim, ele, vem cá, até quando tu vai ficar botando azeitona na empada dos outros? Tá vendo aí, amigo Júlio? Tá vendo aí? Canso de falar isso pro Júlio. Vai ver, hein? Aí ele mandou essa, aí eu fiquei, pô, isso faz tempo. Né? Aí ele falou, tu não compõe? Não tá com cavaco? Não tá com bandola? Não canta? Então, tá faltando. O quê? Aí eu falei, pô, você tem razão. Aí ainda demorou, ainda não consegui fazer, porque é sempre naquela coisa de ficar pensando como fazer, como é que eu vou Quais são fazer os processos, isso, né? meios, né? Porque tudo que eu batalhei era pra ser o músico que eu era, né? Pra tocar nos lugares que eu tava tocando, né? Que eu estudei, me preparei pra tocar com os artistas que eu toco, que eu trabalho. Mas não tinha me preparado pra ser cantor, compositor, né? Isso aí tava meio que sempre esteve em segundo plano. E aí, depois dessa volta toda, né? Um Samba da Gávea, a gente chegou a gravar um audiovisual num projeto que a gente aprovou durante a pandemia. Legal. E aí a maioria das músicas do projeto eram minhas, porque a galera já tinha gravado um outro projeto, as músicas deles estavam comprometidas, e aí sobraram as minhas, ali naquele lance, aí gravaram as minhas mesmo, e botaram mais umas outras lá. E foi maneiro, assim. Aí, a primeira vez que aparece a minha música num projeto, assim, e eu olhando. E aí, eu e Bruninho, a gente fez uma música chamada... A gente fez uma música pro... Como é que é a música, gente? É ruim, né? Quando tem câmera, a gente fica... a memória falha. É um problema sério. Fica ganhado não, fica ganhado não. Câmera mesmo, ela trava a memória. Eu não fico nem com vergonha, mas ela trava a memória. A gente fez o... Que é menino que chora... A música nasceu de um documentário que ele assistiu. Legal. Ele assistiu um documentário chamado The Mask You Live In, né, focado em como o machismo acomete o próprio homem, né, na infância e adolescência. Ali que tem que ser o mais forte, tem que ser o mais rápido, tem que ser o pegador, tem que ser não sei o quê. E como essa pressão social ali acaba cometendo suicídio, a galera depressiva, com ansiedade, muita coisa aconteceu assim. Ele assistiu esse documentário e... Lágrima, o nome da música. Toca aí um pouquinho, pô, dela. Isso eu vou saber, porque essas músicas eu fiz tudo no violão. Aí eu não sei se você sabe, canta só o pedacinho. Só um pedacinho. Que é o refrão é: a lágrima que rega minha página de vida fria e cálida, quando essas esperanças pra sorrir, se a pele da negra merece bala, o índio sem terra e fala, a tal lágrima de vir. Eu botei essas coisas de o índio sem terra e fala por causa do massacre do Guarani Kaiowá que estava rolando. Quando eu ouvi o sem terra e fala é por causa disso, porque teve um indígena que falou que eles estavam se enforcando porque eles não queriam morrer pela bala, porque o corpo perfurado levaria a palavra deles se perderia e não nasceria no próximo indígena. Caramba! Né? Aí eu fiquei com essa coisa do índio sem terra e fala, porque a fala não viria né, no próximo que chega. E se a pele da negra merece bala, é Marielle. Né? Profundo, hein? E aí a gente foi falando sobre isso, assim. E essa música ganhou o Festival Toca. Né? Foi uma das vencedoras do Festival Toca ali durante a pandemia. Isso tudo foi me dando mais coragem de compor. Eu falei, pô, a música ganhou pro projeto, cara. Pô, a galera gostando das músicas. E aí depois tinha o Paulo, que é um parceiro nosso, amigo nosso, que ia lá, sempre filmava, postava no Facebook e tal. Ele postava nossas músicas e a galera sempre, às vezes, fora do Rio, assim, em outros lugares, a gente chegava, pô, adoro aquela tua música, Vida de Moleque. Aí eu falei, pô, como é que tu conhece isso, cara? Os vídeos do Paulo, cara. Então o Paulo foi fundamental também, Paulo Cunha, um beijão, meu irmão. Foi fundamental também por difundir essas músicas novas, inéditas ali e tal. E essas músicas, muitas ainda estão inéditas, mas feliz, assim, com o resultado. O resultado, assim, dessa parada. O Samba da Gávea ajudou a me
eu acreditar em mim mesmo como compositor. Legal. Aí, a partir disso, eu tomei mais coragem até para convidar, né, alguns nomes para compor. Eu arrisquei, né, durante toda essa trajetória, eu arrisquei compor com os caras, assim, né, através de amizade, assim, os caras falaram, pô, o Toninho Galante, que é um grande músico e tal, dono de uma editora, da editora Cedro Rosa, Uhum. ele me apresentou ao Toninho Nascimento. Ele falou, pô, o Toninho tá meio triste, eu era moleque, e eu vidrado na obra dele, né, Romildo e Toninho. Pô, os caras fizeram Água no Mar, maré cheia. Pô, Yansan, cadê o... Tudo deles, né? E eu fanático pela obra deles. E aí ele falou, pô, o Toninho tá meio triste, pô, se você novo, assim, querendo compor e tal, seria legal você compor com ele. Eu falei, pô, mas será, velho? Pô, o Toninho Nascimento, velho. Aí ele falou, pô, traz uma melodia aí. Ele fez um encontro da gente. Legal. Aí eu fiz uma melodia e tal, a gente encontrou, fizemos uma música juntos. Ele adorou a melodia e fez uma letra sensacional. Depois eu mandei outra melodia pra ele fez também. Fizemos acho que umas 3 músicas. E aí no meio dessa correria também, acompanhando o Ney Lopes, tocando com ele, aí arrisquei pedir também, falei, professor, E aí? será que não rolava isso? Aí ele mandou um coco, mandou a letra de um coco de Limeira, falando do Zé Limeira, que era o poeta do absurdo. E aí eu botei a melodia também. Aí temos essa, temos o Digo Diogo também, que a gente fez, e tem o Redes Sociais, que a gente fez, que é legal pra caramba também. Então são coisas que estão aí, estão inéditas. E daí, no meio dessa correria, pô, tive a honra de compor com o Delcio Carvalho também. É mesmo? Consegui fazer uma música com ele antes dele partir. Caramba. A gente, inclusive, fiz um vídeo até pra Berta esses dias, falando dessa música, né? Eu fiz a melodia e eu encontrei com ele no Galeto Diplomata, embaixo do prédio do Conservatório Brasileiro de Música. Falei com ele, eu tinha acompanhado ele algumas vezes tocando. Eu falei, pô, senhor Delcio, tinha muita vontade de mandar a melodia pro senhor, assim, fazer a música pro senhor. Ele, me manda, meu filho, manda. Aí eu falei, vou mandar mesmo. Aí, Aproveitar o momento. aí fiz uma melodia, mandei pra ele, ele fez a letra, pô, ficou lindona. Ele, daqueles... E todos esses caras, assim, a característica desses caras, né, tanto do Toninho, do Ney Lopes, do Delcio, são caras que, quando eles mandam a letra, você não tem uma sílaba para mudar de lugar. Não tem uma nota tua sem sílaba. Os caras usam uma parada de um jeito que você fala, que isso? É de uma perfeição, assim, é assustador. Assustador. Quem sabe, né? É assustador. Assim, você fala, caraca, ninguém é o que é à toa, né? Aí você entende. Bom, antes de nós passarmos para outro assunto, eu acho que já chegou a hora, né, amigo Júlio? Olá, o aço. Da primeira pergunta polêmica para você. Thiago, você tem algumas canções, né, algumas músicas. Qual é o filho mais bonito? Ih, é difícil. Sempre tem uma que tem um brilhinho a É mais. difícil. É bem difícil. Pode pensar, a gente tem tempo. Não, eu gosto muito de Lágrima, né, que eu fiz com o Bruninho. Né? Gosto muito de uma música chamada Sonho, que tá no meu disco. Essa música aí, ela ficou... Ela sempre já gostava dela, e da forma como ela ficou, com o arranjo, da forma como ficou mais bonita. Eu achei, né, e com a participação também, vou dar uma em primeira mão aqui. Olha a exclusiva aí, ó. Uma participação especial de Caetano Veloso. Que isso. Ele canta comigo essa música. Que coragem, hein? Que eu não acho que eu não conseguiria, não. Ah, mas eu gravei primeiro, ele gravou depois. Eu acho que cantar do lado dele eu não conseguiria, não. Mas eu gravei primeiro, depois ele botou a voz. Nossa, Sonho é uma música que eu gosto muito também. Mas ela é para um outro lado também, já não é um samba tradicional. É isso que eu vim para cá de cavaquinho. Se eu tivesse vindo de violão é muito mais fácil, porque a maioria das músicas que eu compus, desde daquele momento com a Martinalha, foi tudo com violão. E aí, quando tem coisa que pro cavaquinho ainda não transportei, porque tem que pensar diferente. Sim, sim. Né? Mas é isso, Sonho eu gosto muito. Sonho é uma música que eu gosto muito. E eu tenho um carinho muito grande também por uma música que o Diogo gravou, que é o Ciência da Paz. Né? Que é uma música que fala contra, né, a intolerância religiosa e ela veio assim...
parece que ela veio inteira, pronta, assim. Ela Legal. veio de uma vez, assim. Eu estava conectado com o assunto. Eu tinha recebido o pedido do Rafa, dos Anjos. Ele tinha pedido para mandar músicas lá pro Diogo. Me deu uns briefings, assim. E aí Ó, o caminho é esse. E ele falou, tipo... Ele falou, ó, foge... Foi interessante que ele falou, ó, vou te dar alguns briefings. Primeiro, foge da música do casal. Todo mundo quer fazer a música de Diogo e Paola, então foge da música do casal. Eu falei, beleza. Primeira dica. Segunda, ele falou, o Diogo, ele se assumiu candomblessista. Agora também, se você quiser falar sobre isso, é legal. Ele também falou isso porque ele sabe que eu conheço um pouco da história, né, de candomblé, vivi um pouco, uma época, frequentei uma época e conheço muita gente, tal. Cresci com o Pai Dário, né, então ele estava aqui no imaginário, cresci dentro do jongo, então alguma coisa sobre a história eu conheço um pouco, mas eu não me senti no lugar de falar para fazer. E aí eu falei, pô, não estou vivendo candomblé, não vou falar de candomblé, mas eu posso falar sobre a intolerância religiosa. Sim. Aí eu fiz o Ciência da Paz que ele gravou e é uma que eu tenho desenvolvido um carinho por ela, assim, cada vez mais, porque quando eu fiz na hora, eu não sei se algum artista já falou sobre isso, mas eu acho que as músicas mais maneiras que a gente faz é quando elas vêm de primeira, assim, vem inteira. Né? Essa música foi assim, Sonho, que é a música que eu falei, é a música que veio também inteira. Né? Tava inspirada ali, teve uma conexão. Cara, quando vem inteira, assim, dificilmente vai ser uma parada que você não vai gostar, sabe? Porque tem muitas músicas que a gente trabalha, né? Você faz uma primeira, aí você vai ajeitando ali, essa palavra não tá legal, aí você muda uma linha melódica. Outra. Você vai tentando, às vezes você demora dias, meses para fazer uma música. E até a música Infância, ela demorou 8 anos para ficar pronta. Caramba. Porque a melodia estava pronta desde o começo. Mas a letra, como eu queria falar de coisas que aconteceram na minha vida, cada vez que eu conversava com alguém que me lembrava alguma coisa, eu ia lá e botava um pedaço na música. Legal. Então ela demorou 8 anos para ficar pronta. Era a música que fecha o disco. E aí, mas essas músicas, assim, quando vem de uma vez, é impressionante. E essa música foi assim, o Ciência da Paz. Eu já tinha feito uma outra música contra a intolerância religiosa, que não era o estilo dele. Eu falei, pô, essa música não é o estilo dele. Eu vou pegar esse tema e destrinchar de novo. E aí peguei o cavaquinho, fiquei andando pela casa, de repente começou a vir o começo da música. Quem sabe um dia você possa caminhar com a vestimenta da sua religião. Eu falei, rapaz. Aí deixei vir. E aí vem inteira, assim. Vem inteira. Eu falei, cara, que loucura, bicho. Como é que pode um negócio dele? Aí eu fico sempre pensando no Paulo César Pinheiro, assim, né? Quando ele fala que... Grande referência. Né, que ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração, né, faz pensar que existe uma força maior que nos guia. São coisas que, né, ele fala no poema também, né, ele fala, a música me ama, né, a música, ela me deixa fazê-la, a música é uma estrela deitada na minha cama. Né, quando ele fala disso, né, cara, ele fala, quando ela me chega sem jeito, quase sem eu perceber, quando eu dou conta e vou ver, ela já entrou no meu peito. No que ela entra, a alma sai. Fica meu corpo sem vida, volta depois comovida e eu nunca soube onde vai. Meu olho dando a brilhar, o dedo corre ao papel, a voz repete o cordel que se derrama do olhar. Fico algum tempo perdido, até me recuperar, quase sem acreditar se tudo teve sentido. Como é que é quando ele fala que a música é a parte, né, que a música volta, também é lindo. Ele fala que eu nunca soube onde vai e tal. É uma coisa, bicho, é lindo esse poema. E é isso, esses caras fazem, ele fez esse poema, não é porque, ele não criou isso só escrevendo, pensando, não é uma coisa racional. Né? Isso foi uma coisa que, tipo, ele vê isso mesmo no ato de compor. Né? Tanto que ele fez 3 músicas com esse tema, né? A trilogia do alumbramento. Né? Tem Minha Missão, Súplica e Poder da Criação. São 3 músicas que falam da composição, né? Do ato de compor. Então, um cara desse, com uma conexão dessa, né? E quando acontece uma parada dessa com a gente chega até ousar a pensar que tem uma conexão aí, que eu também estou participando dessa conexão, né? Algo está acontecendo aí também, eu estou tendo acesso a essa conexão, né? Estou merecendo essa conexão. Né? Então isso é um negócio que, pô, até emociona mesmo, assim, porque
eu recebi um convite esses dias para produzir um trabalho e tal, e até eu falei para a pessoa, eu respondi para a pessoa, pô, o ambiente da criação é o ambiente onde eu me sinto mais feliz, né? Um ambiente de criado, processo criativo. Eu sou apaixonado pelo processo criativo, né? Tanto que a gente faz shows e tal, viaja, faz um monte de coisa, mas a parte que eu amo mesmo, assim, que eu me realizo é na hora que a gente está criando uma levada de percussão, na hora que a gente cria uma convenção, cria uma história, assim, para a parada. O processo criativo, ele me pega muito, assim. Por isso que eu acho que a composição, ela bate nesse lugar para mim que é muito forte, porque é o processo criativo. Eu sou apaixonado por processo criativo. Ainda nesse tema, vamos à segunda pergunta. Essa aí acho que ele responde com mais... Retidão? Acho que vai mais assertivo. Tiago, você tem algumas composições, tem alguns parceiros de composições, como você mesmo falou, como eu vi lá no seu Instagram. Quem são os mais chegados? Mais chegados? O parceiro o parceiro musical que é mais amigo, assim, que eu tenho os dois, né, que são mais amigos, é o Fofão, né, que a gente conhece desde criança, e o Bruninho, que eu desenvolvi uma amizade muito grande, assim, durante esse processo do Samba da Gávea. A gente se aproximou de tal maneira que viramos irmão, assim, é um negócio que, tipo, a gente quando se encontra, fica um tempão sem se ver, quando se encontra parece que se viu ontem, né, e a gente acabou, e ele tem uma linha de composição que eu gosto muito, porque ele viaja profundamente nas coisas, assim, nas palavras, no negócio, e eu sou um cara totalmente viajandão também, às vezes eu tenho que trazer ele, né? Tipo, calma, Volta. Vamos ali, falei, pô, tu vê o nível que o cara vê, porque eu viajo também. São dois muito viajandões, assim. Mas ele é um cara que o Bruninho me impressiona muito na hora da composição, porque ele é um cara muito desprendido. Ele é desprendido, assim. Se ele tá com uma ideia, e a ideia é bonita pra caramba, você teve uma outra ideia, você, tipo, não é porque você não gostou da ideia dele, mas você tá achando que de repente, sei lá, talvez a ideia tá parecida com uma coisa que você já ouviu, você quer mudar a ideia, ele é muito, muito desprendido nisso aí, assim, ele muda tranquilo, sabe? Às vezes, dependendo, já tive parceiro, por exemplo, teve um que eu nunca mais fiz música com ele, mas ele, pô, o cara manda, assim, depois de ter feito música com Ney Lopes, com Toninho Nascimento, com Delcio Carvalho, né, tô fazendo uma sequência de músicas agora com Bruno Castro, depois compor com um monte de gente maneira, assim. Bruno Castro. A gente fazendo um monte de música com a galera, assim, já consagrada e tal. A gente mexe, pô, eu mexi a letra do Delcio Carvalho, eu ajustei, troquei uma palavra de lugar, assim, só isso, assim, um negócio, pra poder caber na melodia, porque ele falou duas palavras, eu só repeti a mesma, achei que seria legal repetir de novo a palavra no lugar, ele topou, achou maneiraço, o Delcio topou. Aí um dia eu mexi numa letra de um cara, aí a gente fez uma música, e aí quando ele mandou outra letra, mandou embaixo assim, nessa tu não vai mexer não, né? Caramba! Aí eu falei, então eu não vou nem fazer. Caramba! Aí você Ficou chateado ele. Pô, mas cara, aí você fica pensando, pô, o Ney deixa eu mexer na letra dele, entendeu? Eu nem ia mexer, não peguei, troquei sílaba e tal, não sei o que. Às vezes a gente dá um tapinha numa palavra. Sim, pô. Às vezes tem uma palavra que, sei lá, tem uma palavra que tem 4 sílabas, e aí você só tem 2 notas para encaixar aquela palavra, aí você, pô, transforma na palavra de sílaba, né? Você vai adequar a melodia, sim, né? Mas mantendo o sentido. Uma coisa ou outra, assim, que você precisa, porque a melodia tá legal naquele caminho, você não quer mudar. Eu procuro respeitar ao máximo, assim, a letra, né? Eu procuro que a melodia dê suas voltas para que encaixe na letra da pessoa. Mas às vezes tem um limite ali de sílabas, de notas você pode dar até chegar ao próximo compasso, né? Você não dá para não vira repente. E aí você não quer, né, perder o sentido daquela frase, nem quer, porque às vezes se você mantém ela, você tem que perder a frase de baixo. E às vezes a frase de baixo também é bonita. Aí você até, transforma aquela palavra grande numa palavra pequena. Ou até pega aquela frase toda e cria uma outra frase com o mesmo sentido, só que com outras palavras, mas mantendo o sentido. É normal, assim, em parceria. Né? Acabei de fazer uma música com o Fred Camacho. Só o Fred Camacho. Pô, a gente começou nossas parcerias. Eu estou muito feliz, honrado por ele ter me dado essa oportunidade. E a gente fez...
durante todo esse processo, eu sou da era da internet, então quase todas as músicas que eu fiz, mesmo com o Ney, mesmo com o Delcio, foi tudo por internet, tudo, ele mandou a letra, eu fiz a melodia em casa. Legal. Eu sempre usando a internet como meio ali. E o Fred e o Pretinho foram as únicas pessoas que eu compus presencialmente. Né? É um processo que eu não estou acostumado, e eles estão super acostumados. Né? O Fred compôs samba enredo, o Pretinho está acostumado a juntar com a galera e compor um disco inteiro, né, junto e tal. Então, assim, eu não estou acostumado com o processo presencial. Criativo deles, né? Aí foi desafiador para mim, assim, né, ver como é que ele pensa, como é que o Fred pensa, como é que ele... E é um cara que conhece muito, assim, você vê que não é só... Não é um cara que conhece samba só. Chegou lá em casa e a gente trocou ideia de várias coisas, sabe? Ele falou de Gil, falou de Caetano, falou de Chico Buarque. Muitas histórias, né? Falou sempre usando fragmentos como técnica. Olha, ele falou dessa parada dessa forma aqui, vamos falar assim também. Né? Até nessa música que a gente fez, eu citei o Adi Blanc, que citou a bandeira do Império como verde mar rasgado em facas de farol. Aí eu falei, pô, a gente pode pegar uma parada nessa ideia. Aí a gente construiu um lance assim, nessa onda. A gente pegando dos grandes, né? Trazendo a referência, como referência os maiores, né? Nossos professores, arquitetos, como diz D2, né? Os grandes arquitetos da música brasileira. Por falar em arquiteto, eu vou pegar um gancho para poder virar o nosso assunto. Em um das suas postagens, que são inúmeras, do trabalho maravilhoso, divino que você faz, você fala, eu não vou lembrar do nome da pessoa, mas eu acho que, se eu não me engano, é um americano, que você retrata as músicas de sucesso, que as músicas vão até 1 minuto para até chegar ao refrão, e aí você cita o Arlindo. E aí, nesse gancho, eu queria trazer esse momento que você vem para a internet, né, e que você fala das histórias das músicas, você fala de compositores. Como é que foi essa construção? Né? Eu não vou falar que é um trabalho, eu acredito que seja algo maravilhoso de estar ali retratando, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Como é que foi isso para você? O meu contato com a internet assim começou por causa da pandemia. Nesse momento que a gente parou e tal, e eu tentando uma nova fonte de renda, fazendo cursos online e tal. Então eu tive que botar a cara na internet, fazer anúncios, impulsionar. Né, estudei sobre lançamento de infoprodutos e tal, então aí fiquei um tempo ali mergulhado nisso, acabei indo para a internet, mas falando de percussão, né, que é o que bota, né, comida em casa até hoje, é a percussão. E aí, quando chega nesse momento agora, quando eu começo a tocar com Caetano, no final da pandemia ali, Dá uma pausa. Explica para as pessoas quem é o Caetano. O Caetano Veloso. Só o Caetano Veloso, tá bom pra você? Só. Quando rola esse convite ali, o Pretinho... E foi maneiro porque o Pretinho me chamou o Pretinho ajudou a montar essa banda, e aí ele me convidou para fazer essa parada, porque o Pretinho ele trabalha 20 trabalhos ao mesmo tempo, né? E aí eu não sei como ele consegue, é um negócio absurdo. Eu já cheguei a pensar que tinha mais de um. De repente, né? Tinha mais de um. De repente você não conhecia, né? Bicho, ele faz muita coisa, muito maneiro. Ele tem uns 4 clones. Tem. Isso é muito impressionante. E aí ele ia fazer a turnê da Marisa Monte, mas ele ia também participar dessa turnê do Caetano. Já estava, né, já engatilhado para ele participar dessa turnê. Aí ele falou, cara, eu queria que você fizesse de sub pra mim lá, mas, pô, a agenda vai bater quase tudo lá com a Marisa, então você vai fazer a turnê quase toda. Assim, aí acabou que chegou lá, a agenda da Marisa aumentou, e cada vez foi batendo mais shows, e cada vez menos ele ia estar presente no projeto. Aí houve um acerto lá com o Paulo, a Paula falou, vamos fazer o seguinte, deixa o Thiaguinho fixo na parada, e você faz quando puder. Aí ficou eu e o Kainan ali na percussão e bateria, e o Pretinho fazia quando ele podia. E aí nesse processo ali, quando a gente começou a tocar, durante os ensaios, eu já estava algum tempo assim, pensando, pô, quando acabar a pandemia, como é que eu vou fazer? Pô, para voltar a tocar vai ser difícil, né? Até os trabalhos voltarem para onde estavam, mas eu sempre fui muito sonhador, sempre mirei muito uma coisa assim, eu botei na cabeça, vou tocar com o Gil.
Eu botei na cabeça, vou tocar com o Gil. Que maneiro, Eu hein? fiquei, vou tocar com o Gil. Aí fiquei falando todo dia, eu falava isso. Vou tocar com o Gil. Aí a minha esposa, ela vai comigo. Ela vai mesmo. Vai mesmo. A gente vai. Aí o dia tocou o telefone, era o Pretinho, chamando pra tocar com o Caetano. Aí o Pretinho falou a seguinte frase depois de me ligar. Falou, cara, já pode botar nas energias positivas aí que vai rolar. Aí eu falei, pô, engraçado você falar isso. Aí eu falei pra ele, pô, eu tô já há um tempo já mirando, falei, pô, vou tocar com o Gil. Aí ele falou, você mirou em Salvador, acertou em Santa Maria. Tá perto. Tá próximo, perto. tá bem próximo. Né? Muito maneiro. Eu tô falando disso assim, só pra contextualizar a questão de eu chegar na internet, que Sim. foi... Aí nesse período ali, eu falei, pô, preciso tocar com um artista grande agora, que eu consiga que me dê uma base financeira para eu poder também já começar a virar a minha carreira, Sim. tentar fazer minhas coisas. Porque eu falei, cara, acho que chega de eu ficar, né, esperando. Tem que fazer meu disco, eu quero fazer meu Sim, disco, eu quero fazer suas coisas, cantar, quero fazer minhas coisas, cara. E aí pintou essa parada com o Caetano. Aí eu falei, pô, não podia ser melhor, né? Aí estamos lá, a gente ensaiando ali no estúdio da casa dele. E aí me deu um estalo, assim, no meio dos ensaios, assim, eu falei, pô, quando não tem ensaio aqui, esse estúdio fica parado durante o ano. Será? Aí eu falei, cara, vou tentar. Aí falei com o diretor musical, falei com o Lucas, falei, Lucas, você acha que é possível gravar meu disco aqui? Aí ele falou, é mesmo? Quer gravar onde quero? Aí ele falou, cara, eu acho super tranquilo. Ele falou, só falar com a Paula. Aí eu falei com a Paula, eu chamei ela pra conversar, aí ela ficou super preocupada, né? Porque eu queria conversar com ela achou que era algum problema. Aí eu falei, pô, precisava conversar com você e tal. Aí ela veio toda preocupada. Aí ela, o que foi, cara? Aí eu falei, pô, queria saber se você prestaria aquele estúdio lá pra eu gravar meu disco. Ela, pô, pensei que fosse algo mais sério. Pô, tô aqui agoniada já, pensei que deu uma merda, vai sair da banda, vai... Aí ela foi super parceira com isso. Aí falei com o Pretinho tava lá, quer produzir não? Ele já é. Falei com a banda, e aí, vamos? A banda tava lá. A galera, pô, e aí, vamos, galera, bora. Aí todo mundo entrou na energia do disco. Caramba! Todo mundo, a banda, até a produção, assim, o João ajudou nessa parada, porque os instrumentos estavam vindo de viagem. Aí a gente tem um depósito onde os instrumentos ficam. E aí eles descarregaram os instrumentos todos da banda no estúdio do Caetano por causa do disco. Caramba. Os amigos foram lá, eu falei com o parceiro do TP, os caras me ajudaram a montar os bagulhos lá. Todo mundo entrou na onda do disco maneiro, mesmo, assim, hein? todo mundo. Aí eu fiz o trabalho de casa, escrevi 10 cifras com as músicas e entramos no estúdio e gravamos. 2 dias de base, fizemos 10 bases. E aí isso, a base estava gravada, ainda faltava colocar umas coisas. Precisava colocar um sopro, colocar um arranjo de uma coisa ou outra ali. Aí isso, o disco está gravado há 3 anos, vai fazer 3 anos agora, 2 anos e meio. Mas aí sempre que dava, aí botava um arranjinho, aí botava um sopro, aí bota um acordeon. A gente foi ajeitando devagar. Aí agora falta quase nada, assim, só falta um solo de guitarra e mixar e masterizar para estar na pista, o disco. E aí eu tô correndo com isso, sim, pra botar esse disco na pista logo, sabe? Porque Sim. eu acho que a minha meta é essa, assim, o que eu imagino, o que eu sonho, né? Que quando eu acabar esse processo com o Caetano, eu já esteja fazendo o meu trabalho e tal. Sim, então, sim. esse é meu foco. Aí eu falei, pô, aí a internet vem nesse momento ali, que eu começo a gravar o disco e tal, pensando nessa parada, eu falo, cara, eu preciso que as pessoas me conheçam como compositor, porque eu sou músico, acompanhante, eu sou percussionista, né? 22 anos de carreira acompanhando artistas e tal. Eu falei, cara, eu preciso que as pessoas me conheçam como compositor. Legal, sim. Aí eu falei, vou fazer um quadro, cara, na internet, fazer alguma coisa, falando de composição, sei lá. E aí meu irmão me deu uma ideia, falou, pô, fiz um curso de Instagram, preciso pensar um modelo viral para fazer e tal. Aí eu falei na hora, compositores que não sabem brincar. Foi o nome que veio de primeira. E aí eu comecei a fazer. Fiz o primeiro. Eu não queria fazer, gravei o primeiro vídeo, mas aquela coisa. Não vou postar. Autocrítica. Eu falei, né? pô, será, bicho? Mas era nem autocrítica, eu não tava ruim. Mas era uma questão de vou virar blogueiro, cara. Pô,
não tô afim, pô, será? Aí fiquei naquela posta, não posta. Aí postei e fui ver um filme. A minha esposa botou lá um filme, postei e ficamos lá. Quando acabou o filme, eu peguei o Instagram, eu tô olhando e falei, ué, tinha 2.000 seguidores a mais. Do tempo do filme. Nossa. Caramba! Do tempo do filme. 2.000 seguidores a mais. Eu falei, oxente, rapaz, o que aconteceu aqui? Aí, aí no outro dia, mais 2.000. Tipo, 4.000 seguidores esse vídeo trouxe de primeira, assim. Eu falei, cara, o que aconteceu aqui, cara? Aí eu vou fazer mais um. Aí fiz o da Dona Ivone. O primeiro foi o do Candeia. Aí fiz o da Dona Ivone. Aí da Dona Ivone. Mais 4.000 seguidores. Caramba! Aí eu falei, gente, deu certo o negócio. Aí o algoritmo, os caras sacam, né? Os caras já sacaram, aí o próximo já entrega, já caiu. Aí eu tive que ter que voltar a ralar mais. Os 3 primeiros vídeos foi Candeia, a Dona Ivone, Delcio e Paulo César Pinheiro. Esses 3 primeiros vídeos trouxeram uns 6.000 seguidores. Cada um trouxe 2.000, 3, 4. Não, os 2 trouxeram 4, cada um trouxe 4. Trouxeram 8 e mais o Paulo César Pinheiro trouxe mais 2.000 seguidores. Então lá, são os que mais andaram. Aí depois disso não viralizou mais nenhum, assim. O último agora foi o do Hugo Ojuara, que andou bastante, já trouxe 5.000 seguidores também, mas depois de quase 2 anos fazendo. E aí, mas eu entrei nessa parada de falar de composição. Porque aí falando de composição, aí daqui a pouco eu vou começar a botar as minhas também. Sim. Aí, Claro. aí eu comecei a fazer o negócio de, quando é número cheio, eu boto música minha. Aí, toda vez, aí deu o 40, aí eu fiz a música minha. Deu 50, eu fiz a música minha. Eu tô no 80 e... Agora subiu o 87 agora. Legal. Então, aí vou chegar no 90, música minha. Aí eu falei, pô, agora como tá... Chegou uma galera nova por causa do vídeo do Hugo, aí eu abri a lojinha, falei, vou fazer a lojinha autoral. Aí quarta-feira tem música minha, né? Lá eu comecei a botar minhas músicas na quarta-feira agora. Toda quarta-feira tem uma música nova na lojinha. É isso, pra galera ir conhecendo também como compositor. E aí eu fiquei felizaço que aí nesse processo quando o Rafa produziu esse disco do Diogo Sagrado, eu compus, eu mandei algumas que já estavam prontas, que eu já tinha lá, mas aí eu peguei esses briefings do Rafa e fui fazendo umas músicas, assim. E entraram 4 músicas nesse projeto. Aí eu falei, cara, não é possível. É sério. 4 músicas. Eu mandei 7 músicas. Entraram 4. Nossa. Pô, Eu falei, cara, o nível de aproveitamento... Lá em cima. eu falei, tá ruim. aí eu fiquei pensando, falei, o que aconteceu, gente? Eu falei, ninguém me grava, ninguém, sabe? Eu também não mando pra muita gente, assim. Aí quando eu mandei, entrou 4, eu falei, pô, vou começar a mandar mais, vou tentar. Vai que. Mas essas histórias que você conta lá, você busca em alguma fonte? Como é que é pra você? Cara, até mais ou menos até os 50 ali, mais ou menos, eram músicas que eu já conhecia. Que era só fazer o vídeo, assim, eu já tinha. Legal. Aí dos 50 pra cá eu tenho que dar uma olhada, assim. Mas o que eu foquei nessa parada, da composição, como a meta era falar das composições, eu não queria contar as histórias das músicas, porque já tem alguns perfis fazendo isso. Sim. Eu queria analisar a composição, né? Tipo, trazer a imagem que a pessoa trouxe, né? Que nem o Verde Mar Rasgado em Facas de Farol, né? do Aldir, né? A brincadeira da letra do Zequete, né? Do Mascarada, né? Trazer essas imagens. Eu tenho, né, o Roque Ferreira, quando ele faz aquela música, quando o canto é reza, todo toque é santo. No final da música ele fala, né, o coração se empina numa colina sob um lençol de alecrim, e lá de cima quem abençoa Nosso Senhor do Bonfim. Né? A gente fala que ele faz a gente subir a ladeira com ele. Né? Ele força poeticamente você subir a ladeira com ele, né? Para chegar lá no Senhor do Bonfim. Então são coisas que eu sempre fiz a vida toda, assim. Foi quando eu comecei lá, quando eu morava ainda lá na cobertura, lá na Serrinha, eu comecei a comprar vinis. Aí eu gostava de vinil e eu ficava folheando os encartes, vendo os compositores e ficava pensando assim, pô, será que esse cara ainda é vivo? Será que esse cara é vivo? O Roque Ferreira, por exemplo. Esse cara é vivo?
Eu olhava lá, tem um disco do Roberto Ribeiro, Nego Benguela, que tem não, Corrente de Aço, que tem a música Nego Benguela, que é do Rock Ferreira. Eu ouvi a música assim, eu falei, que música é essa, cara? Fiquei chapado com a música. Aí eu falei, será isso Rock Ferreira? Será que é vivo? Aí pouco tempo depois, eu passando pelo centro ali, onde eu comprava vinil, eu vi um disco dele, vi um CDzinho dele, assim. Eu falei, Rock Ferreira, eu falei, ia lá a cara dele, eu vi a cara dele, assim, primeira vez. Perguntei pro cara da banca, aí o cara falou, pô, a moça deixou aqui essa semana a vender. Aí eu, pô, que maneiro, foi gravado agora, esse disco é velho? Ele falou, não, é novo, acabou de lançar. Eu olhei assim, aí comprei, levei pra casa. Aí passou uns dias, tocou o telefone, a Luciana Rabelo, a esposa do Paulo Pinheiro, grande cavaquinista, musicista, me chamando para tocar no lançamento daquele CD. Caramba! Do Rock Ferreira. Que legal. No Centro Cultural Carioca. Eu falei, não é possível, velho. Não é possível. Aí conheci o Rock, aí adorei, cara. Foi um cara, uma figura assim, maravilhosa, historiador. Foi na minha casa, comeu o feijão da minha mãe lá. Minha mãe faz um feijão espetacular. Quem já comeu o feijão da minha mãe, não esquece. Ele foi lá, comeu o feijão da minha mãe lá. Que maneiro, hein? A gente ficou lá, ele ia participar de um projeto, de um grupo que eu tinha com o Fofão na época. Ele pousou no Rio para fazer a participação do projeto, e ele tem gota, né? E aí a parada apertou, começou a doer, e aí ele voltou para Salvador, aí não participou, não conseguiu participar. Mas, pô, é um cara, assim, um compositor que para mim, cara, é muito impressionante o que esse cara faz com a língua portuguesa, assim. É porque não é do conhecimento do povo. A galera conhece Encandeia, né? Mas não conhece a grande obra dele, assim, as coisas que ele escreveu, as letras dele, são coisas assim que você fala, não é possível. Como é que esse cara imaginou esse negócio, cara? E a melodia dele, né? Ele consegue fazer a melodia simples, porém, nenhuma parece com a outra. Que legal. São centenas de músicas que são simples, 2 acordes ali, mas uma não parece com a outra. É tudo um negócio diferente. O rock é um negócio espetacular, cara. E aí a internet surgiu assim, por causa eu querendo me apresentar como compositor. Aí agora eu tô botando minhas musiquinhas lá, aí tô correndo pra ver se lança o disco logo. Não é visto na lembrança. Pô, avançar logo esse disco aí. E é porque é maneiro, porque eu precisava de um ponto de conexão, né, com a galera. Pô, embora meu samba no disco não seja um samba tradicional, seja mais essa onda que você ouviu, meio javaneada, assim. Tipo, é sensacional, pô. Uma referência aqui. E aí, mas o problema, não problema, né, mas o ponto de conexão que aconteceu foi que o público que chegou, por causa do compositor que não sabe brincar, foi um público muito de samba. A galera interage, a galera discute lá nos comentários, tipo, essa música faz isso mesmo, no disco tal, no lado B do não sei o quê. Eu falei, beleza. Você resolve aí. E tá tudo certo. Pô, Thiago, o que você pode contar pra gente aí que tá por vir, além, né, dessa novidade que você tá fazendo, fez um vídeo, uma música com Caetano, o que você pode falar mais? Agora o projeto Compositores que não sabem brincar, né? Eu tô me articulando para fazer em São Paulo, né? Para começar a fazer lá. Tá bem encaminhado. A gente estava fazendo na Gávea, mas parou porque a gente vai precisar fazer um ajuste de público, assim. Acho que a gente tem que achar o lugar do projeto ainda. Não achamos o lugar do projeto. E a meta é essa. A minha meta é fazer o meu trabalho agora, cada vez mais aparecer como artista, né? Só que não posso desprezar tudo isso que eu aprendi nessa caminhada toda, né? Desde lá da cobertura, lá na Serrinha, até aqui, aprendi tanta coisa, toquei com tanta gente, aprendi sobre percussão, aprendi sobre gravação, sobre produção musical, né? Me tornei um percussionista que posso me considerar uma referência para muita gente, assim, pelos trabalhos que eu venho participando, criando e tal. Então, isso tudo não pode passar batido, não posso fingir que apareceu um cantor do nada, né, e não tem um percussionista. E é isso, tentar, o meu desafio nessa parada é juntar tudo isso,
né, tudo isso que está bolado aqui, e transformar isso num trabalho, né, porque é difícil. Se eu chegar lá e cantar só esse samba jazz e uma coisa meio MPB, vai faltar o Bumba Meu Boi, vai faltar o maracatu, vai faltar o jongo, vai faltar um monte de coisa. Então eu tenho que achar um jeito de canalizar tudo isso. De fazer um trabalho onde eu possa apresentar para o povo essa parada, né, que tudo isso, sei lá, eu sempre fico pensando que não chegou para mim à toa, né? Claro. Tem um cara super espiritualizado que eu conheço uma vez que ele falou que às vezes Deus fala com a gente pela boca de outras pessoas. E quando chega ali, ele falou, se chegou no teu ouvido é porque tu tinha que ouvir. Aí ele falou que estava saindo de casa, tava saindo assim com o carro, aí o porteiro fala, aí é brincadeira, né? Aí acontece, aí o porteiro começa a reclamar de uma parada assim, de uma coisa que ele tava no radar dele, assim. Aí ele desligou o carro, baixou o vidro e escutou o cara falar. O cara falou na janela assim, pô, não é? Aí o cara vai não sei o que, aí sai aquelas coisas que vêm do nada, a pessoa vem e desabafa contigo. Assim. Eu acho que o universo me entregou um monte de coisa, assim, toma aí, bicho. Toma jongo, toma maracatu, toma Bumba Meu Boi, toma esse monte, toma aí, toma harmonia, toma violão, toma. O que tu vai fazer com isso? Não sei, se vira. Né? E aí eu tô agora caiu a ficha pra mim, assim, de cara, tá na hora de eu me virar. Tá na hora de eu me virar, transformar isso num projeto e cantar. E é isso, botar essa música pra fora. O que o Thiago de hoje falaria para aquele Thiago aos 8 anos que estava correndo atrás de um balão, conheceu a música despretensiosamente? O que o Thiago de hoje falaria para esse garoto? Eu falaria, vai nessa. Né? Se eu estivesse lá olhando pra mim assim, eu ia falar, meu irmão, vai nessa, vai que vai dar bom. Vai nessa que vai dar certo. Mas eu também, se eu pudesse aconselhar, eu falaria menos ansiedade. Menos ansiedade, calma, respira. Né? Porque hoje eu tenho um processo, né, um processo pessoal, né, de equilíbrio meu, que eu procuro, né, manter um equilíbrio e tal. As pessoas me conhecem como um cara tranquilo, né, e tal, mas por dentro tem um monte de Só coisa. você sabe, né? Mas hoje esse lado de dentro inquieto, muito, ele meio que se transformou numa coisa para fora. Não a ansiedade passou para fora, mas aquela ansiedade, ela saiu, e hoje eu me vejo um cara muito mais buscador, né, dos sonhos, assim, não tenho vergonha de pedir. Legal. Eu chego na galera, pô, pode me ajudar nisso aqui? Não posso. Valeu, então, vamos nessa. Sabe, eu já bati na porta de empresário, o cara não me respondeu, mas eu não tenho ele como um cara tá descartado da minha vida, não. Eu só entendo que é o momento dele, é o meu momento. Pode ser que na frente a gente se encontre, mas eu não tenho, sei lá. E é isso, se eu pudesse falar pro Thiago daquela época, eu ia falar, vai nessa, vai que vai dar bom. E, Thiago, o que você pode falar para as pessoas que querem viver na música de uma forma, seja compositor, seja cantor, seja percussionista, pessoa que toca harmonia, o que você pode falar para essa pessoa? Eu lembro que eu falei pro parceiro meu, há muito tempo atrás, assim, uma coisa que veio para falar para ele, eu saí falando, assim, e eu acabei pegando para mim, que foi assim, se você vai viver de não importa, você vai cantar, você vai tocar, você vai produzir, e eu acho que qualquer coisa que você se propuser a fazer, estuda para ser um dos melhores ou o melhor, né? Porque eu acho que a sorte, né? Eu vejo muita gente falando, pô, não tive a sorte de encontrar um empresário, não tive a sorte de encontrar o trabalho certo, a sorte de encontrar quem me indicou para tocar com fulano. Eu acho que eu sou muito adepto de a sorte é quando o preparo encontra com a oportunidade. Né? Se na hora que você estiver preparado e pintou a oportunidade, ali está a sorte. Deu um match. Né? Porque quando a gente não está preparado, não adianta. É oco, né? A pessoa pode ocupar um espaço, mas se ela não construiu uma base, né, é facinho de derrubar de lá. Sim. Né, é facinho de sair. Então, acho que é importante estar preparado mesmo, se prepara. Quando eu pensei em tocar com a Hamilton e tal, não sei o quê, eu não foi só uma mentalização leviana, assim, tocar com a Hamilton. Eu já estava ouvindo Hermeto Pascoal, ouvindo jazz, ouvindo um monte de coisa de fora, né? Eu já estava se preparando para quando acontecesse essa oportunidade, você estava preparado. Quando eu comecei a falar isso, eu já me sentia preparado. Só que na hora
na hora que ele me ligou, o leão virou um gatinho. Né? Mas eu estava preparado, tanto que deu certo. E a gente depois, no primeiro disco, a gente não pegou o Latin Grammy, mas no segundo a gente pegou, né, o disco, o Hamilton de Holanda Trio tocando Chico Buarque. E aí veio o Latin Grammy de melhor álbum instrumental. Pô, isso foi muito maneiro. Quando é que a gente ia imaginar? Como é que eu ia imaginar ganhando um Grammy, né, tocando meu tambor, né, tocando aquilo que eu aprendi ali no quintal de casa, sabe? Eu acho que isso é uma chave que, assim, a galera que tá ouvindo, assim, que pode, uma coisa para pensar, uma chave que eu virei, que foi muito interessante, eu tive uma crise, um momento, que quando eu comecei a tocar com a Hamilton, a gente foi para fora, e a partir daquele momento eu estava envolvido num mercado de música instrumental, de world music e tal. E é uma galera diferente. Os músicos de world music são uma galera que são mega músicos, né? Todos tocam muito. E aí a gente foi tocar na França, em Lunel. E aí tinha um trio lá, que era o trio do Avital, que é um bandolinista indiano. E ele foi lá com o trio dele, era ele tocando o bandolim lá indiano, uma acordeonista russa chamada Ksenia e um percussionista israelense chamado Itamar Doari. Aí esse cara foi o maior percussionista que eu já vi tocar na minha vida. É mesmo? Quando eu vi esse cara tocar, eu comecei a chorar. Eu falei, eu não sou percussionista. Eu falei, ele é percussionista. Eu comecei a chorar, eu fiquei... Os caras olharam pra mim assim, eu entrei em crise. Voltei pro Brasil querendo parar. É mesmo? Falei, cara, tamanho foi a crise que eu entrei. Aí eu fiquei em casa e falei, pô, parar não, né, velho? Falei, pô, tem 5 anos de martinalha aí, fiz um monte de coisa, rodei o mundo inteiro. Falei, pô, já toquei com um amigo também, já rodou o mundo todo, vou entrar nessa crise agora. Aí eu falei, o que esse cara tem ali que eu não tô fazendo no meu trabalho? Porque tocar como ele jamais eu seria, porque ele é um percussionista israelense, ele tem o debaque como instrumento ele nunca vai tocar repique de anel, que nem eu também. Então são coisas que, tipo, não é a cultura de cada um. Aí, na hora que eu pensei nisso, quando eu falei a palavra cultura em casa, matutando, foi que eu me liguei. Eu falei, pô, esse cara tá usando a cultura dele no trabalho dele muito mais do que eu tô usando a minha no meu. Eu não tava usando a minha cultura no meu trabalho, eu tava querendo ser um baterista de jazz, eu tava querendo fazer coisas complicadas ali, então assim, eu falei, não, bicho, eu vim da onde? Eu vim da escola de samba. A caixa da escola de samba faz o quê? Conduz, velho. É isso. É conduzir. Fazer, porque uma parada que os coaches de marketing digital falam, um negócio que eu acho legal, que é todo faixa preta é um especialista em fazer o básico. Né? Então, faz todo sentido. é um especialista em fazer o básico. Ele faz o básico de maneira impecável. Por isso que ele é faixa preta. Então, eu fiquei muito com isso na cabeça. Essa chave virou muito para mim. Então, a partir desse momento do trio, do Hamilton de Holanda Trio, eu acrescentei o repique de anel, tirei eu falei, a caixa não vai ser mais o centro do negócio, tirei a caixa do centro, botei o tambor no centro, e aí fiz uma mudança, né, dentro do setup, que aí proporcionou a gente fazer uma sonoridade diferente, aí eu consegui achar uma sonoridade que era minha. Eu falei, agora é minha, agora não tem quem fale, essa é minha. Aí a gente grava um disco depois disso, e aí vem o Latin Grammy, aí quando confirmou, eu falei, aí, era isso. Não estou dizendo que fui eu que ganhei o Latin Grammy, a minha mudança que mudou, foi o conjunto. Você participou de todo o processo. Mas esse processo da mudança, de você virar a chave, por isso que eu acho que é muito importante a gente olhar para outras culturas, ver como é que a galera pensa e tal, e entender como é que você pode usar a tua cultura no teu trabalho. E a sua identidade. Exatamente, porque se o cara, por exemplo, o cara toca 7 cordas, né? Um cara que eu acho espetacular hoje, assim, eu vejo muito o trabalho dele, já falei isso para ele, o Hudson Santos, por exemplo. O Hudson é um irmãozão, a gente se conhece há muitos anos, e ele é um cara que, por exemplo, ele tem a maior referência, o maior 7 cordas do país é o pai dele. Né? Quem é o pai dele? Sabe quem é o pai dele? O Carlinhos 7 cordas. Só. Aí, tipo, dentro de casa, aquela referência toda. Aí você vai ver o Hudson tocar, não é igual o pai, cara. Mas não é porque ele é pior, é o Hudson. Hoje você vê o Hudson tocando, tem toda a influência, o jeito de tocar, a mão, a montagem de acordes tal do pai, mas aí como o pai dele aprendeu música na vida, né, e ele não teve a oportunidade de estudar, né, de se preparar, de ter professores, de se formar,
Então ele veio, ele adicionou toda aquela rua que o pai dele tem e botou teoria naquilo. Então, tipo, ele pegou a identidade dele, que ele tem, do pai dele, da rua, do fundo de quintal, das coisas todas, Sim. e acrescentou a teoria. Então você vê um cara tocando 7 cordas. Na hora que precisa o 7 cordas, ele tem, na hora que vai pro agudo, ele tem uma parada mais guitarrística, mais violonística, assim, que é diferente do Carlinhos. Né? Aí você fala, pô, olha aí, ele pegou a cultura dele, botou a identidade dele, a cultura dele veio de dentro de casa. Sim. E ele não ficou só naquilo. Né? Ele poderia também inventar outra coisa, querer inventar um outro 7 cordas. Falou, você quer não, vou tocar o violão do meu pai, mas vou adicionar um negocinho aqui, uma ideia ou outra. Isso eu acho maneiro. Né? Eu acho que é esse tipo de mudança que as pessoas têm que buscar nos seus trabalhos. Né? Sempre procurar fazer o básico bem feito. Bem feito. Feijão com arroz concentrado, né? Eu não me considero especialista em nada, cara. Assim, quando a galera fala, pô, você é referência pra mim em percussão. Eu falo, tá, posso ser referência na forma de pensar a percussão. Uhum. Aí tocar tem um monte que toca melhor que eu. Eu acho que eu sou um cara que pensa bem, que eu consigo organizar o quebra-cabeça de uma maneira que fica legal. Né? Tem um grau de virtuosidade que é meu ali, mas que é limitado. Eu não sou um cara extremamente absurdo. Né? O Caio toca do lado do Kainan do Gege. Uhum. Assim, eu já chorei vendo o Kainan tocar muitas vezes no palco. O solo de timbal dele é um negócio que você chora. Porque não é velocidade por velocidade. Né? É sentimento ali. E o instrumento é parte dele. O instrumento é parte dele. Quando ele toca a bateria é parte dele. Não é um cara tocando bateria. É a bateria fazendo parte de um cara. É muito maneiro ver ele tocar, assim. Então, eu sou um entusiasta da música, assim. Eu amo música desde moleque. Eu acho que esse meu lado geminiano me fez eu me aprofundar em várias coisas diferentes, cada um no momento. E não virar um especialista em nada. Assim. Eu toco bem em várias coisas. Saber um pouco de tudo, não ser especialista em nada, né? Mas é isso. Eu falei isso outro dia, o maluco falou, pô, como assim? Eu falei, o quê? Me fala aí. Entendeu? Não sou, cara. Eu posso tocar bem as paradas, me viro bem, né? Sabe o que faz, né? Tem um nível avançado, assim, das coisas, mas é diferente, por exemplo, você pega um Danny Brown, né? O Danny Brown é um cara especialista em tantã, né? Ele tem um instrumento que é o instrumento dele. O Mildinho tem um toca pandeiro. Outros instrumentos, mas cada um tem ali a sua própria identidade daquele instrumento, né? Ele toca um monte de instrumento maravilhosamente bem, mas aquele é o instrumento que fez. E eu virei um cara muito coringa, assim, um cara mais pensador da percussão, assim, do que um cara um executante impressionante. Eu não sou impressionante. Eu sou um cara que faz maneiro, que faz um negócio legal, faz acontecer, bota a parada pra funcionar. É isso que eu faço. Isso é importante, né? Saber o que faz, porque tem pessoas que sentam ali para poder executar o instrumento e não sabe o que faz, né? Acha que sabe, mas além da prática, e a teoria? É maneiro isso. A teoria é um negócio que, tipo, ela vem para somar, né? Sim. A teoria não pode atrapalhar. Né? Para agregar. A partir do momento que a gente fala de teoria, que entrou a teoria num projeto musical, e surgiu a frase, não pode, aí esquece a teoria. Porque isso aqui não pode por causa disso. Aí não. Então eu já não quero. Então não pode, eu já não gosto, porque música não tem limite. Não é fazer errado. Sim. Mas lá não pode porque a quarta não sei das quantas, não sei de que, tá bonito. Eu estudei com o Leandro Braga, eu estudei harmonia com o Leandro Braga, uma época ele fez uma harmonia, uma reharmonização de Garota de Ipanema, né? Eu era da turma de arranjo dele. Aí ele pergunta assim, isso aqui tá bonito? Aí todo mundo, tá lindo. Por quê? Aí cada um dá uma explicação. É porque é o empréstimo modal, não sei das quantas, é porque o trítono fecha não sei para as quantas. Aí cada um deu uma explicação teórica, assim, que até funcionava. Aí ele ficou olhando assim, no final ele... Tá bonito porque tá bonito, cara. Menos é mais, menos é mais. Não é porque o acorde, não é por causa da teoria e tal. Tem claro, a teoria é para você explicar o que você fez. Mas eu acho mas a música nasce antes da teoria. Não nasceu a teoria primeiro. Vamos criar um trítono. O que era um trítono? Aí o cara pegar a nota, a sétima e a terça. Não, entendeu? Isso não nasceu assim. Primeiro nasceu as notas e o cara deu um nome para isso. Então, a música nasce primeiro, depois você explica. Thiago, não que hoje seja difícil, mas como é que as pessoas fazem para poder encontrar você, te contratar, fazer com que você toque nos shows, pegar uma música sua, gravar uma música sua? Como é que as pessoas fazem? É mole, lá no meu Instagram lá, só seguir lá
Thiago da Serrinha, mandar no direct lá que eu atendo sempre. Tem um telefone lá também, que é o telefone do meu irmão, que me ajuda na produção também, Legal. o Jonathan. Só falar com ele. E estamos aí, produções. E ele fala mesmo, hein? Tá no direct. Foi assim que eu falei com ele, não foi, Thiago? Tô por aí. Eu falo com um monte de gente, cara, lá, eu respondo geral, eu procuro responder todo mundo. Por enquanto ainda dá. Por enquanto ela tá conseguindo, né? Ainda dá. Se crescer a audiência ficar muito grande, a gente sabe que não vai dar para responder todo mundo. Mas por enquanto não dá. É isso aí, meu irmão. Feliz. Legal. Thiago, eu quero te agradecer em nome do canal, em nome do Júlio, a sua participação aqui. Antes da gente começar, eu falei com o Júlio, eu falei, hoje vai ser resenha. Hoje vai ser resenha porque, assim, a gente faz uma análise das pessoas, né, das mídias sociais, e eu vi que a sua construção é uma construção muito leve, sabe, de poder acessar o que você tá transmitindo e você tomar aquilo para você também, a partir do momento que você fala para as pessoas, né? A gente ainda não se conhecia pessoalmente, adorei teu astral, cara, pô, muito maneiro. Também sou geminiano, também fico nesse mundo caótico de caraca, o geminiano se atrai, nada. Faço tudo, não faço nada. Toco um pouco de pandeiro, dou aula de pandeiro e sou publicitário e apresento um canal. E eu fico nessa cobrança de caraca, tem que melhorar, tem que isso e aquilo. Vai girando 6 pratos ao mesmo tempo. Pois é. Então, assim, mais uma vez quero te parabenizar de você estar aqui. Pode deixar eu tocar, que já tá acabando. Agora. Acontece. É o alarme. Cara, muito legal o trabalho que você faz. Obrigado, que irmão. você tenha mais saúde, mais vida para poder continuar, fazer tudo que você almeja, que você deseja, porque você já é sucesso. Obrigado, meu. Pô, sucesso também pro canal, pra vocês. Obrigado. Pô, acho que quando eu vi lá, eu falei, pô, deixa eu ver quem já foi lá, né? Vi que o Delgado tinha vindo. Delgado. Vi, pô, Paulinho Mocidade, pô, um monte de gente legal. Né? E eu vi que vocês não entrevistam só músicos, né? Só Não. músicos, assim, artistas, vocês também pegam a galera de bateria. Sim, pô, a gente eu quer acho todo maneiro mundo da o música. universo da música, assim, ampliar, né? Porque a música, ela tem diversas faces, né, cara? Sim, com Você certeza. tem música clássica, tem funk, cada um que vier aqui vai contar uma história linda, gigante e totalmente diferente. Diferente, sem única. falar num samba, sem falar no Roberto Ribeiro, sem falar num Cartola, sem falar em ninguém. Você vai falar outras referências e vai ser tão maneiro quanto. Isso aí, pô, parabéns. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto sempre. Gente, foi isso, com essa aula aí que nós encerramos. Não se esqueça de acompanhar ainda mais o Thiago da Serrinha, nos acompanhar também, porque nós estamos aqui por você. Até o próximo programa, se Deus quiser, e toca aí.